Atravessou os portões daquela propriedade imponente, desesperada por um emprego como empregada doméstica. Mas o magnata e a sua mãe de gélida presença confundiram-na com a noiva de conveniência que haviam comprado e pago. O que começou como um humilhante caso de identidade trocada tornou-se um jogo perigoso de orgulho, poder e atração proibida que nenhum deles previu. Ele estava preso numa gaiola dourada de dever familiar e expectativas multimilionárias. Ela estava apenas a tentar sobreviver com a sua dignidade intacta, mas quando os seus mundos colidiram naquele grande salão, tudo o que pensavam saber sobre amor, lealdade e liberdade estava prestes a ruir. Uma semana, um acordo, um beijo que mudou tudo e desencadeou uma guerra com uma mãe que preferiria destruir tudo a perder o controlo. Subscrevam e comentem abaixo se alguma vez tiveram de escolher entre a segurança e a oportunidade de algo real, porque esta história está prestes a ficar mais confusa que um final de novela. Os portões de ferro eram mais altos do que a Alia imaginara. Apertou as palmas suadas contra a sua mala gasta e olhou para a propriedade maciça além. 3 andares de pedra branca cintilavam ao sol da manhã. Sebes perfeitamente aparadas ladeavam um caminho de entrada que parecia estender-se ao infinito. Algures atrás daquelas paredes estava a entrevista de emprego que podia mudar tudo. Respirou fundo. O seu irmão mais novo, Samuel, precisava de livros novos. O senhorio tinha aumentado a renda novamente. Esta posição de empregada doméstica podia significar um salário fixo, talvez até regalias. A agência dissera que a família procurava alguém de confiança, alguém honesto. Eu consigo. Premir o botão da campainha. Sim, a voz de uma mulher estremeceu no altifalante. Olá, sou Alia Brooks. Tenho uma entrevista esta manhã sobre a posição de empregada doméstica. Silêncio. Depois um suspiro. Ela chegou. Ai meu Deus. Ela chegou mesmo. Os portões abriram-se antes que Alia pudesse responder. Subiu o longo caminho de entrada. As suas simples sabrinas pretas tilintavam no pavimento liso. O seu vestido azul marinho, o mais bonito que possuía, de repente parecia modesto comparado com a grandiosidade que a rodeava. Fontes de mármore, jardins esculpidos, janelas que cintilavam como diamantes. A porta da frente abriu-se de rompante. Uma mulher de uniforme cinzento saiu apressada, o seu rosto radiante de excitação. Bem-vinda, bem-vinda! Estávamos à sua espera. Agarrou na mão de Alia e puxou-a para dentro. É ainda mais bonita do que na sua fotografia. Na minha fotografia? O estômago de Alia contraiu-se. Não creio que tenha enviado... Venha, venha, não há tempo a perder. A família está a reunir-se no grande salão. A mulher praticamente arrastou-a por um enorme hall de entrada, com um candeeiro de cristal do tamanho do quarto inteiro de Alia. Espere, por favor. Alia tentou abrandar. Penso que houve alguma confusão. Estou aqui para a entrevista de emprego como empregada doméstica. A agência disse, a noiva chegou. A mulher anunciou em voz alta, abrindo 2 maciças portas de madeira. Alia gelou. Estava à entrada de um salão que parecia tirado de um filme. Janelas altas inundavam o espaço com luz dourada. Quadros a óleo forravam as paredes. E diretamente à sua frente, ao lado de uma lareira de mármore, estava o homem mais impressionante que ela alguma vez vira. Era alto, facilmente com mais de 1,80 m, com cabelo escuro penteado para trás, revelando um rosto marcado e bonito. O seu fato provavelmente custava mais do que ela ganhava em 6 meses. Virou-se para ela, os seus olhos cinzentos, frios e perscrutadores. Então veio, afinal. A sua voz era profunda, matizada por algo entre surpresa e ceticismo. A boca de Alia secou. Lamento. Penso que houve um engano. Ele caminhou na sua direção com passos lentos e medidos. Tudo nele irradiava poder e controlo. Um engano? A minha mãe garantiu-me que tinha aceito o arranjo, embora admita que não acreditei até este momento. Arranjo? A palavra mal lhe saiu dos lábios. Não seja tão recatada. Ele parou a poucos metros de distância, estudando o seu rosto. Sabe exatamente por que está aqui. A questão é se está realmente empenhada em levar isto até ao fim, ou se vai fugir ao primeiro sinal de dificuldade. O coração de Alia batia descompassado. Isto estava errado. Tudo. Senhor, preciso de explicar. Vim cá para uma entrevista de emprego. Doméstico.
A agência de emprego doméstico? Algo cintilou nos seus olhos. Divertimento? É assim que lhe chamamos agora? Ethan. Uma mulher mais velha apareceu de uma porta lateral. O seu cabelo prateado apanhado num coque elegante. Usava um fato creme que denunciava uma fortuna antiga. O seu sorriso era largo, mas de alguma forma frio. Não provoque a pobre rapariga. Ela está provavelmente nervosa. Atravessou a sala e pegou nas mãos de Alia. O seu aperto era firme, quase possessivo. Bem-vinda, minha querida. Sou Margaret Verrier, mãe do Ethan. Estamos muito satisfeitos por ter chegado cedo. Isso demonstra um excelente caráter. Senhora Verrier, penso... Chame-me Margaret. Afinal, vamos ser família. Ela apertou as mãos de Alia. Devo dizer, as fotografias não lhe faziam justiça. Traços tão encantadores. E esse vestido é... encantador. A forma como ela disse encantador fez as bochechas de Alia arderem. Venha, Margaret continuou, ligando o braço ao de Alia. Vamos instalá-la. Temos tanto para discutir antes da cerimônia. Cerimônia? Alia tentou recuar, mas o aperto de Margaret era surpreendentemente forte. Por favor, não está a entender. O meu nome é Alia Brooks. Estou aqui porque uma agência me enviou para uma posição de empregada doméstica. Margaret riu. Um som leve e tilintante que não continha qualquer calor real. Oh, está nervosa, não está? Ethan, meu querido, tente fazê-la sentir-se bem-vinda. Sei que este arranjo é pouco convencional, mas somos todos adultos aqui. Ethan observou a troca de braços cruzados. Ela afirma que está aqui para um emprego de empregada doméstica. Bem, claro que sim. Margaret deu um tapinha no braço de Alia. Orgulho. Admiro isso. Mas não há necessidade de pretensão aqui, querida. A nossa família e a sua têm um acordo. Está aqui para casar com o meu filho. Está tudo combinado. A sala pareceu inclinar-se. Casar. O contrato foi assinado semanas atrás, Margaret disse com naturalidade. A sua família estava bastante ansiosa, se bem me lembro. E quem os poderia culpar? Ethan é um excelente partido. A minha família? Alia libertou-se, cambaleando um passo para trás. Não tenho contrato nenhum. Nunca ouvi falar de arranjo nenhum. Penso que estão à espera de outra pessoa. Alguém que supostamente vai casar com... Olhou para Ethan, a sua voz a desvanecer-se. Ele olhou para ela, a sua expressão ilegível. Por um longo momento, ninguém falou. Então Margaret bateu palmas uma vez. Bem, isto é constrangedor, mas não insuperável. Claramente houve alguma falta de comunicação. Talvez devêssemos todos sentar-nos e resolver isto devidamente. Devo ir-me embora. Alia virou-se para a porta. Lamento a fazer-vos perder tempo. Isto obviamente não é... Espere. A voz de Ethan deteve-a. Apenas espere. Ela virou-se lentamente. Ele olhou para a mãe. Verificou a identidade dela. Margaret acenou uma mão em tom desdenhoso. A agência enviou as credenciais dela. Tudo estava em ordem, a não ser que... Os seus olhos estreitaram-se. A não ser que esteja a tentar desistir do acordo. É isso que é? Não. A voz de Alia saiu demasiado alto. Quero dizer sim. Não. Não estou a tentar desistir porque nunca fiz parte de acordo nenhum. Sou empregada doméstica. Ou estou a tentar ser. Preciso deste emprego. Que conveniente, disse Margaret, com frieza. Uma rapariga aparece exatamente no momento certo. Alega ignorância. E de repente está apenas à procura de emprego. Perdoe-me, querida, mas tudo isto me parece um pouco calculado. Não estou a calcular nada. O calor subiu-lhe ao peito. Recebi uma chamada de uma agência de emprego ontem. Disseram que uma família precisava de ajuda doméstica. Deram-me esta morada e 1 hora. É tudo o que sei. Ethan moveu-se para mais perto. De perto, podia ver pontinhos azuis nos seus olhos cinzentos. Que agência? Agência de pessoal de elite. Ele tirou o telefone, digitou algo e depois mostrou-lhe o ecrã. Esta agência? Alia olhou para o site. Sim, é essa. Interessante. Ele guardou o telefone no bolso. A minha mãe usou a mesma agência para arranjar a noiva. A agência de pessoal de elite especializa-se em arranjos discretos. As peças encaixaram-se na mente de Alia. A agência. A coincidência. A confusão. Alguém trocou os agendamentos, ela sussurrou. Ou, Margaret disse asperamente, alguém está a jogar. Não estou a jogar nada. A frustração de Alia transbordou. Olhe para mim.
Tenho ar de quem pertence a um lugar como este. Mal consigo pagar as compras metade do tempo. Estou aqui porque preciso de trabalho, não porque quero casar com um magnata que nunca vi na vida. As palavras pairaram no ar. O rosto de Margaret endureceu. A expressão de Ethan não mudou, mas algo se alterou nos seus olhos. Bem, Margaret disse gelidamente. Pelo menos sabemos em que pé estamos. Ethan, vou ligar para a agência e resolver isto. Entretanto, talvez a menina Brooks deva esperar na cozinha, já que está tão ansiosa por trabalho doméstico. A dispensa feriu-a. As mãos de Alia cerraram-se em punhos. Certo, basta indicar-me o caminho. A Marie mostra-lhe. Margaret estalou os dedos, e a mulher que a tinha cumprimentado primeiro apareceu. Leve-a para a cozinha, que ajude na preparação do almoço. Resolveremos a questão do seu emprego assim que eu tiver feito algumas chamadas. Marie assentiu e gesticulou para Alia a seguir. Enquanto saíam do grande salão, Alia não resistiu a um último olhar para trás. Ethan estava ao lado da lareira, a observá-la partir. Os seus olhos encontraram-se por um breve segundo. Depois ele virou-se. A cozinha era enorme. Eletrodomésticos industriais, bancadas de mármore, uma equipa de 4 pessoas a cortar, mexer e arranjar comida em travessas de prata. Não ligue à Sra. Verrier, Marie sussurrou enquanto entravam. Ela é protetora do Ethan, sempre foi. Eu realmente não pertenço a este lugar. A voz de Alia tremeu. Isto tudo é um pesadelo. Talvez. Marie entregou-lhe um avental. Mas está cá agora. É melhor tirar o melhor proveito da situação. Consegue cortar legumes em cubos? Nas 2 horas seguintes, Alia perdeu-se no ritmo simples do trabalho de cozinha. Cortar cenouras, descascar batatas, lavar alface. Os outros membros da equipa apresentaram-se. Carlos, o chefe de cozinha, Linda, que cuidava das sobremesas, e o jovem Tommy, que estava a aprender o ofício. É boa nisto, Carlos observou enquanto Alia arranjava guarnições numa travessa. Já trabalhou em cozinhas antes? A minha mãe era cozinheira. Alia sorriu com a lembrança. Ela ensinou-me quando eu era pequena. Antes de cancro, há 3 anos. A expressão de Carlos suavizou-se. Lamento. Obrigada. Alia concentrou-se na comida. Falar da mãe ainda doía. E o seu pai? Nunca o conheci. Agora somos só eu e o meu irmão mais novo, o Samuel. Ele tem 22 anos, está no ensino politécnico, miúdo inteligente, quer ser engenheiro. É maravilhoso. É, se conseguirmos mantê-lo na escola. Não tinha a intenção de dizer aquela última parte em voz alta. Carlos observou-a pensativamente. Os Verrier pagam bem. Se for contratada aqui, teria um rendimento estável. E regalias também. Se. Alia limpou as mãos no avental. Depois daquela cena lá em cima, não estou com grandes esperanças. O almoço está pronto, Linda anunciou. Quem o leva lá acima? Eu levo, disse Marie. Alia, venha ajudar-me a transportar. Carregaram 2 carrinhos com travessas tapadas e levaram-nos em direção à sala de jantar. O estômago de Alia revirava a cada passo. Ela não queria voltar a enfrentar Margaret ou Ethan. A sala de jantar era menor que o grande salão, mas não menos impressionante. Uma longa mesa de mogno estava sob outro candeeiro de cristal. Ethan estava sentado à cabeceira da mesa a ler algo no seu tablet. Levantou os olhos quando entraram. Onde está a minha mãe? Ao telefone no escritório dela, senhor, Marie disse. Ela disse para o servirmos e que se juntaria em breve. Certo. Marie começou a colocar os pratos. Alia ficou mais atrás, esperando passar despercebida. É Alia, certo? A voz de Ethan deteve-a. Sim, venha aqui. Os seus pés moveram-se antes que o cérebro pudesse protestar. Aproximou-se da mesa lentamente, agudamente consciente do seu avental, das suas roupas simples, da forma como não se encaixava naquele mundo. Sente-se. Senhor, sente-se. Ele indicou a cadeira ao seu lado. Quero falar consigo. Marie deu-lhe um aceno encorajador e saiu com o carrinho vazio. Alia sentou-se rigidamente na beira da cadeira. Posso explicar? Fale-me do seu irmão. A pergunta apanhou-a de surpresa. O quê? O seu irmão, Samuel, mencionou-o ao pessoal da cozinha. Estava a ouvir? A casa tem uma excelente acústica. Um vestígio de sorriso tocou os seus lábios. E sim, estava curioso. Então fale-me dele. Por que se importa? Seja complacente. Alia hesitou.
Mas algo no seu tom, menos frio agora, mais genuinamente curioso, fê-la responder. O Samuel é um bom miúdo. Perdeu a nossa mãe como eu, mas não se deixou abater. Ele trabalha a part-time numa loja de ferragens e estuda a tempo inteiro. Quer construir coisas, pontes, edifícios. Diz que a engenharia é sobre resolver problemas, tornar o mundo melhor. Nobre. Ele é. O orgulho aqueceu-lhe o peito. Ele é melhor do que eu. Mais forte. Duvido. Ela olhou para ele bruscamente. Não me conhece. Não, mas reconheço o pânico quando o vejo. E antes, no grande salão, não estava em pânico. Estava zangada. Há uma diferença. Ele verteu vinho num copo, mas não bebeu. A maioria das pessoas teria fugido. A senhora manteve-se firme. Eu precisava do emprego. Talvez, ou talvez seja apenas orgulhosa. A palavra caiu como uma pedra. O orgulho é uma coisa má? Depende. Ele finalmente a olhou diretamente nos olhos. Está realmente aqui por engano? Ou a minha mãe tem razão, e isto é tudo um jogo elaborado? O calor inundou-lhe o rosto. Disse-lhe a verdade. Não sou ninguém. Vivo num apartamento T1 com o meu irmão. Trabalho em 2 part-times que mal cobrem a renda. A agência chamou-me para uma posição de empregada doméstica. É isso. Essa é toda a minha história. Desculpe não ser mais interessante. Na verdade, disse ele em voz baixa, é a coisa mais interessante que ouvi em meses. Antes que ela pudesse responder, Margaret entrou na sala. Tinha mudado para um fato diferente, este azul marinho, e a sua expressão era trovejante. Falei com a agência. Ela sentou-se em frente a Ethan. Houve de facto uma troca. A verdadeira noiva, Grace Collins, chega amanhã. Foi atrasada devido a problemas de viagem. O alívio de Alia foi imediato. Então posso ir? Não exatamente. O sorriso de Margaret era forçado. Parece que a agência também enviou as suas informações para uma posição de empregada doméstica, uma que aparentemente a minha assistente aprovou acidentalmente. Então estou contratada? Isso está por se ver. Precisaremos de conduzir uma entrevista adequada, mas dada a confusão de hoje, penso que é melhor adiarmos para a próxima semana. A desilusão abateu-se sobre Alia. Mais uma semana sem rendimento fixo, mais uma semana de dificuldades. No entanto, Margaret continuou, já que está aqui e já que o almoço está servido, poderá muito bem juntar-se a nós. Considere-o uma avaliação preliminar. Não penso. Ela fica. A voz de Ethan cortou o protesto de Alia. Não fica, menina Brooks. Não era bem uma pergunta. Alia olhou dele para Margaret, depois para o seu colo coberto pelo avental. Todos os instintos gritavam-lhe para ir embora, para fugir daquele lugar com a sua elegância fria e expectativas confusas. Mas o rosto de Samuel passou-lhe pela mente. Os seus livros, a sua renda. Está bem, ouviu-se dizer. Eu fico. A refeição foi uma tortura. Alia beliscava a comida que não conseguia saborear, enquanto Margaret fazia perguntas incisivas, disfarçadas de conversa educada. Onde cresceu, querida? Num bairro modesto nos arredores de Lisboa. Que pitoresco. E a sua educação? Ensino secundário completo. Alguns semestres no Politécnico, mas não consegui terminar. Percebo. E os seus antecedentes familiares? Cada pergunta parecia um teste em que estava a falhar. Mas respondeu honestamente, recusando-se a fingir ser algo que não era. Ethan comeu em silêncio, ocasionalmente lançando-lhe um olhar, mas sem oferecer ajuda. Finalmente, Margaret pousou o garfo. Bem, Alia, é certamente direta. Isso é uma coisa má? Não necessariamente. Mas esta casa exige discrição, lealdade, a capacidade de se integrar. Consigo integrar-me. Consegue? A sobrancelha de Margaret arqueou-se, porque me parece que causou bastante agitação em apenas algumas horas. Mãe, Ethan disse em voz baixa, estou apenas a constatar factos, querida. Margaret sorriu, mas o sorriso não chegava aos seus olhos. A questão é se a menina Brooks é adequada para emprego aqui, se ela pode ser de confiança. De confiança? A raiva acendeu-se no peito de Alia. Não menti sobre nada. Ao contrário de quem quer que tenha montado a vossa situação de casamento arranjado. Cuidado, Margaret avisou. Não. Alia levantou-se, a sua cadeira arrastando-se para trás. Acabou-se o ser cuidadosa. Insultou-me, questionou o meu caráter e tratou-me como se fosse uma criminosa.
Tudo porque tive a ousadia de aparecer para uma entrevista de emprego. Bem, não preciso da vossa caridade ou dos vossos testes. Vou encontrar trabalho noutro lugar. Tirou o avental com força e atirou-o para a cadeira. Lamento a confusão, mas não lamento ser honesta. Virou-se para sair. Espere. A ordem de Ethan deteve-a à porta. Ela olhou para trás. Ele estava de pé agora. Os seus olhos cinzentos estavam intensos. Quer o emprego? O quê? A posição de empregada doméstica. Quer. O seu orgulho lutava contra a sua necessidade. Sim. Então prove que não é uma mentirosa. Ele avançou na sua direção com passos lentos e calculados. Fique, não para almoçar nem para uma entrevista. Fique por uma semana. Trabalhe ao lado do pessoal. Mostre-nos quem realmente é. Ethan, Margaret protestou, isso é altamente irregular. Assim como toda esta situação. Ele parou em frente a Alia. Uma semana. Alojamento e alimentação incluídos. No final, se provar ser de confiança, terá uma posição permanente. Caso contrário, vai embora. Sem perguntas. O coração de Alia disparou. Por que faria isso? Chame-lhe curiosidade. Algo cintilou na sua expressão. Ou chame-lhe seguro. A minha mãe pensa que está a aplicar um golpe. Eu penso que pode estar a dizer a verdade. Uma semana deve responder à pergunta. E se eu recusar? Então está a dar-lhe razão. A manipulação era clara. Ficar e ser testada como um animal de laboratório, ou ir embora e confirmar as suas suspeitas. Mas uma semana de alojamento e alimentação significava que Samuel podia comer decentemente por uma semana. Significava que podia pôr as contas em dia. Certo, forçou a palavra a sair. Uma semana, mas não sou um brinquedo para vocês brincarem. Sou uma pessoa, e se eu ficar, fico nos meus termos. Quais são? Eu trabalho, ganho o meu sustento, sem tratamento especial, sem jogos, e no final da semana, se tiver feito o que me pediu, fico com o emprego, sem mais testes. Ethan estendeu a mão. Feito. Ela olhou para a palma da sua mão estendida. Pele lisa, unhas cuidadas. A mão de alguém que nunca esfregou um chão ou se preocupou em pagar a renda. Mas um acordo é um acordo. Ela apertou a sua mão. O seu aperto era firme, quente, e enviou um arrepio inesperado pelo seu braço. Feito, ela sussurrou. Margaret suspirou dramaticamente. Bem, isto vai ser interessante. Naquela noite, Alia estava num quarto de hóspedes que era maior que o seu apartamento inteiro. Uma cama de dossel dominava o espaço. Uma casa de banho privativa cintilava com mármore e acessórios dourados. As janelas davam para os jardins. Era lindo. Era errado. Tirou o telefone e ligou para Samuel. Olá, mana. Como correu a entrevista? É complicado. Complicado como? Ela explicou tudo. A identidade trocada, o casamento arranjado, o período de prova de uma semana. Samuel ficou em silêncio por um longo momento. Isto soa a loucura, Lia. Eu sei. Estas pessoas pensam que estás a tentar casar com um magnata. A mãe, sim, acho eu. O filho parece... não sei. Curioso, talvez. E vais ficar lá, sozinha? Vou trabalhar com o pessoal. É seguro. Como sabes? Não sei. Mas sei que precisamos do dinheiro. Se eu conseguir passar esta semana, terei trabalho fixo. Verdadeiras regalias. Podíamos mesmo começar a poupar, Sam. Talvez até te consiga de volta às aulas a tempo inteiro. Ouviu-o expirar. Não gosto disso. Eu também não. Mas consigo lidar com isto. Tu dizes sempre isso. Mesmo quando não consegues. Samuel, vou aí verificar como estás. Não, não venhas. Isso vai tornar as coisas estranhas. As coisas já estão estranhas. Um tipo rico tem a minha irmã presa na sua mansão. Não estou presa. Posso sair a qualquer momento. Mas não vais, porque és teimosa. A sua voz suavizou-se. Só tem cuidado, está bem? Estes ricos não são como nós. Não jogam pelas mesmas regras. Eu sei. E se alguma coisa, te parecer errada, ligas-me. Não me importa se são 3 da manhã. Ligas. Vou ligar. Prometo. Depois de desligarem, Alia sentou-se na beira da cama enorme. O seu reflexo observava-a de um espelho dourado do outro lado do quarto. Parecia pequena, deslocada. O que estou aqui a fazer? Uma batida na porta fê-la sobressaltar. Entre! Marie entrou com um monte de roupas nos braços. A senhora Verrier pensou que talvez precisasse destas para o trabalho de amanhã.
Ela estendeu vários uniformes, vestidos cinzentos com aventais brancos. Simples, mas bem feitos. Obrigada. Marie demorou-se. Posso perguntar-te uma coisa? Claro. O que é que vieste mesmo aqui hoje? Alia encontrou os olhos dela. Sinceramente, porque estou desesperada. O meu irmão e eu mal conseguimos sobreviver. Quando a agência de empregos ligou sobre um trabalho aqui, pareceu um milagre. Eu não sabia do casamento arranjado ou de toda esta loucura. Eu só queria trabalhar. Marie assentiu lentamente. Acredito em ti. Isso importa? A senhora Verrier não acredita. A senhora Verrier não confia em ninguém. Mas o senhor Ethan, ele é diferente. Se ele te deu uma oportunidade, há uma razão. Ela moveu-se em direção à porta, depois parou. Um conselho? Não tente ser quem não és. Ele deteta a falsidade a léguas. Sê apenas tu mesma. É isso que ele está a testar. Ele mesmo? O seu julgamento. A mãe dele tem insistido neste casamento arranjado há meses. Ele só concordou para manter a paz. Mas acho que ele tem procurado uma saída. Marie sorriu. Talvez sejas tu. Não sou a saída de ninguém, disse Alia firmemente. Estou apenas a tentar sobreviver. Às vezes isso é suficiente. Depois de Marie sair, Alia vestiu um pijama, calças de algodão gastas e uma t-shirt velha dos tempos de liceu do Samuel. Subiu para a cama enorme, esperando sentir-se pequena e desconfortável. Mas o colchão era macio, os lençóis cheiravam a alfazema, e apesar de tudo, a confusão, o constrangimento, a estranha tensão com Ethan, ela sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Talvez esta semana corresse bem. Talvez ela se provasse e conseguisse o emprego. Talvez pela primeira vez algo bom acontecesse. Fechou os olhos. Amanhã enfrentaria o que viesse com a cabeça erguida e o orgulho intacto. Amanhã mostraria a eles exatamente quem era Alia Brooks. Não era parva de ninguém. Não era troféu de ninguém. Apenas uma rapariga a tentar abrir caminho num mundo que nunca foi feito para pessoas como ela, mas uma rapariga que se recusava a desistir. Adormeceu com esse pensamento a abraçá-la como uma armadura. A manhã chegou demasiado cedo. Alia acordou com a luz do sol a entrar pelas cortinas que se esquecera de fechar. Por um momento, não se lembrou onde estava. Depois, tudo voltou de repente. A mansão, a identidade trocada, o acordo com Ethan. Uma semana. Consigo fazer isto por uma semana. Vestiu um dos uniformes cinzentos que Marie lhe trouxera. Assentava-lhe melhor do que esperava, embora o tecido parecesse rígido e formal. Prendeu o cabelo em trança apertada. Lavou bem o rosto e olhou-se ao espelho. Não estás aqui para impressionar ninguém, disse ao seu reflexo. Estás aqui para trabalhar. A cozinha já estava cheia de atividade quando ela chegou. Carlos estava ao fogão, virando ovos com destreza. Linda tirava pão fresco do forno. Tommy preparava os tabuleiros do pequeno almoço. Bom dia, chamou Carlos. Dormiste bem? Melhor do que esperava. Ótimo, porque temos um dia cheio pela frente. A senhora Verrier vai receber um almoço para o seu clube de jardinagem. 20 convidadas. E o senhor Ethan pediu o pequeno almoço na biblioteca. O que é que preciso de fazer? Carlos gesticulou para uma tábua de cortar. Começa com a fruta. Morangos, melão, uvas. Fala-as parecer bonitas. A senhora Verrier julga tudo pela apresentação. Alia pôs-se a trabalhar. As suas mãos moviam-se automaticamente, cortando, arranjando, criando padrões com a fruta. Isso lembrou-a de ajudar a mãe na sua pequena cozinha anos atrás. A tua mãe ensinou-te bem, observou Linda, a espreitar por cima do ombro dela. Isso é qualidade de restaurante. Obrigada. Já pensaste em cozinhar profissionalmente? Pensei em muitas coisas. Nunca tive tempo ou dinheiro para as seguir. Linda apertou-lhe o ombro. Bem, se ficares por cá, talvez tenhas essa oportunidade. A senhora Verrier paga a formação para o pessoal às vezes. Se gostar de ti. Um grande C. Maior do que pensas. Linda baixou a voz. Ela despediu as últimas 3 governantas. Uma durou 2 semanas. As outras não aguentaram o primeiro dia. O estômago de Alia apertou. Por quê? Ela é particular. Gosta que as coisas sejam feitas de uma certa maneira. E não tem paciência para tolos ou erros. Ótimo, sem pressão. Apenas não leves a mal quando ela criticar. Não é sobre ti, é sobre controlo. Linda voltou para o seu posto.
Com o pai do Sr. Ethan já falecido, ela dirige esta casa como um general comanda um exército. Tudo tem de ser perfeito. Quando é que o pai dele morreu? Há 2 anos. Ataque cardíaco. O Sr. Ethan assumiu os negócios, mas a Sra. Verrier ainda controla a casa. E tem insistido neste casamento arranjado desde então. Diz que a família precisa de estabilidade, de conexões certas. Parece mais que ela precisa de controlo. Exatamente. Linda olhou para a porta, depois sussurrou. Entre nós, espero que sejas contratada. Este lugar podia usar alguém real. Alguém que não faça vênias e salamaleques a todos os caprichos dela. Antes que Alia pudesse responder, Marie entrou apressada. O tabuleiro do pequeno almoço para o Sr. Ethan está pronto. Quem o vai levar? Posso ir eu, ofereceu Alia. Carlos e Linda trocaram olhares. Tens a certeza? Perguntou Carlos. A biblioteca é o espaço privado do Sr. Ethan. Ele geralmente não gosta de ser incomodado. Preciso de conhecer a casa de qualquer maneira, mas vale começar. Marie carregou um tabuleiro de prata com café, ovos, torradas e a fruta que Alia preparara. 3º andar, ala leste, portas grandes de carvalho. Não há como se enganar. Alia levou o tabuleiro com cuidado pelo labirinto de corredores da mansão. Os seus passos ecoavam nos chãos de mármore. Quadros de antepassados de semblante severo observavam-na passar. Tudo gritava riqueza antiga, regras arcaicas, expectativas caducas. As portas da biblioteca estavam exatamente onde Marie dissera. Alia equilibrou o tabuleiro numa anca e bateu. Entre. Empurrou as portas e parou. O quarto era deslumbrante. Estantes do chão ao teto forravam 3 paredes. Uma secretária imponente estava debaixo de uma janela com vista para os jardins. Cadeiras de couro agrupavam-se à volta de uma lareira. E por toda a parte, absolutamente por toda a parte, havia livros. Ethan estava sentado à secretária, papéis espalhados à sua frente. Arregaçara as mangas da camisa e o seu cabelo escuro estava ligeiramente desgrenhado, como se tivesse passado as mãos por ele. Parecia mais jovem de alguma forma, menos intimidante. Pequeno almoço, senhor. Alia pousou o tabuleiro numa mesa lateral. Não precisa de me chamar, senhor. Como devo chamá-lo? Ethan funciona bem. Ele olhou para o tabuleiro, depois para ela. Acordou cedo. O trabalho começa cedo. A maioria das pessoas teria dormido até mais tarde. Teria aproveitado a cama confortável. Eu não sou a maioria das pessoas. Um sorriso repuxou-lhe os lábios. Não, não é. Ela devia ter saído então. Devia ter voltado para a cozinha. Mas algo a fez demorar-se. Talvez fossem os livros. Talvez fosse a maneira como a luz da manhã suavizava os contornos do quarto. Leu todos estes? A pergunta escapou antes que pudesse impedi-la. A maioria. O meu pai adorava livros. Construiu esta coleção ao longo de 30 anos. Como era ele? A expressão de Ethan mudou. Surpresa, depois algo mais profundo. Tristeza, talvez. Por que é que pergunta? Desculpe. Isso foi demasiado pessoal. Não, é que ninguém pergunta mais sobre ele. Perguntam sobre o negócio que ele deixou, ou o dinheiro, ou a propriedade, mas não sobre ele. Ele levantou-se e foi até a estante mais próxima, passando os dedos pelas lombadas. Ele era gentil, brilhante. Acreditava em construir coisas que importavam, não apenas para lucro, mas para um propósito. Sente a falta dele. Todos os dias. Ele tirou um livro gasto com uma capa desbotada. Ele costumava ler-me aqui. Dizia que os livros eram janelas para outras vidas, outras possibilidades. Alia aproximou-se sem pensar. Que livro é esse? O Conde de Monte Cristo. O preferido dele. É sobre um homem que perde tudo. É traído, mas encontra uma forma de reconstruir a sua vida à sua maneira. Ele segurou o livro com cuidado como se fosse precioso. Deu-mo antes de morrer. Disse que eu precisaria de me lembrar que podia escolher o meu próprio caminho, que não tinha de seguir as expectativas de toda a gente. Parece um bom conselho. Não tenho a certeza se o segui. Ele olhou para ela diretamente. A minha mãe quer que eu me case por estatuto, por conexões. Ela arranjou tudo com Grace Collins, uma mulher que nunca conheci, porque as nossas famílias têm história, porque faz sentido. Mas não quer. Não quero alguém escolhido por mim. Eu quero... Ele interrompeu-se, depois abanou a cabeça. Desculpe. Não veio cá para ouvir a história da minha vida. Não me importo de ouvir. Por quê? Nem me conhece. Talvez não.
Mas sei o que é quando as pessoas tomam decisões por nós, quando decidem quem devemos ser antes de termos uma palavra a dizer. Ela pensou nos assistentes sociais, nos orientadores profissionais, nos senhorios, todas as pessoas que lhe disseram o que ela podia e não podia fazer. É sufocante. Exatamente. Ele pousou o livro. É exatamente isso. Ficaram em silêncio por um momento. A conexão entre eles pareceu estranha, inesperada. Como reconhecer alguém que nunca se conheceu? Depois, Ethan afastou-se e o momento quebrou-se. Devia comer antes que arrefeça, disse Alia rapidamente. Certo. Obrigada por trazê-lo. Apenas a fazer o meu trabalho. É só isso que isto é para si? Um trabalho? A pergunta apanhou-a desprevenida. O que mais seria? Não sei. Mas não me olha da mesma forma que as outras pessoas. Como é que as outras pessoas o olham? Como se eu fosse um troféu a ser ganho, ou um problema a ser resolvido, ou uma conta bancária para explorar. Ele voltou para a sua secretária. Você olha para mim como se eu fosse apenas uma pessoa. É apenas uma pessoa. Sou? Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Às vezes esqueço-me. Alia não sabia o que dizer. Então apenas assentiu e dirigiu-se para a porta. Alia? Ela virou-se. Obrigada. Pelo pequeno almoço. E por ter ouvido. Sempre às ordens. Enquanto voltava para a cozinha, a sua mente fervilhava. Ethan não era o que esperava. A arrogância de ontem quebrara, revelando algo vulnerável por baixo. Algo solitário. Não te envolvas, avisou-se. Estás aqui para trabalhar. É só isso. Mas o aviso soou oco. O almoço do clube de jardinagem foi um caos em câmara lenta. 20 mulheres ricas desceram sobre a mansão como gafanhotos elegantes. Usavam roupas de estilista e joias caras. Trocavam beijinhos no ar e elogios enquanto os seus olhos julgavam tudo. Alia passou horas a servir comida, a reabastecer bebidas e a retirar pratos. Os pés dela doíam. O sorriso parecia colado. Mas ela continuou. Continuou a executar. Continuou a ser invisível. Margaret presidia a mesa, rindo e gesticulando. Estava no seu elemento, a anfitriã graciosa, a rainha da sociedade. Mas de vez em quando, os seus olhos lançavam olhares frios e avaliativos a Alia. Ainda a testar-me. Ainda à espera que eu fale. Mais vinho, por favor. Uma mulher com cabelos loiros perfeitos e olhos azuis frios estendeu o seu copo. Usava mais diamantes do que Alia alguma vez vira num só lugar. Claro, Alia serviu com cuidado. É nova, observou a mulher. O que aconteceu a Diane? Não tenho a certeza, senhora. Bem, é certamente diferente do pessoal habitual. A forma como ela disse diferente fez a pele de Alia arrepiar. Ela conhecia aquele tom. Ouvira-o toda a sua vida. Faço o meu melhor, disse calmamente. Tenho a certeza que sim, querida. O sorriso da mulher não lhe chegava aos olhos. Virou-se para Margaret. Onde é que a foi encontrar? Numa agência de recrutamento? Respondeu Margaret, suavemente. Que ela está à prova esta semana. À prova, que apropriado. A mulher loira riu. Bem, esperemos que ela se saia melhor do que a última rapariga. Qual era o nome dela? Maria? Marie. E ela ainda está aqui, disse Alia, antes que pudesse impedir-se. O silêncio espalhou-se pela mesa. 20 pares de olhos viraram-se para ela. Desculpe? A voz da mulher loira gelou o ambiente. Marie, ela trabalha aqui há 5 anos. É maravilhosa. O coração de Alia martelava, mas ela manteve a voz firme. Só pensei que gostasse de saber o nome dela. A expressão de Margaret era ilegível. As outras mulheres sussurravam umas para as outras. Depois Margaret riu, um som leve e cristalino. Que refrescante. Sim, Marie está conosco há bastante tempo. Temos muita sorte em tê-la. A tensão diminuiu. A conversa recomeçou. Mas Alia encontrou o olhar de Margaret e a mensagem foi clara. Aquilo foi um aviso. Não estiques a corda. Depois de as convidadas saírem, Alia ajudou a arrumar. As suas mãos tremiam enquanto empilhava pratos. Isso foi ou muito corajoso ou muito estúpido, sussurrou Linda. Provavelmente ambos. Não podia deixá-la desrespeitar a Marie. Nobre, mas perigoso. A senhora Verrier não gosta de ser contrariada, especialmente não à frente das amigas dela. Então talvez devesse tratar as pessoas melhor. Talvez. Mas não é assim que este mundo funciona. Alia levou um tabuleiro de louça para a cozinha.
Ao empurrar a porta, quase colidiu com Ethan. Desculpe. Ela segurou o tabuleiro. Minha culpa. Eu não estava a ver. Ele olhou para trás dela. Como correu o almoço? Bem, as amigas da sua mãe são interessantes. Isso é ser diplomática. Ele tirou o tabuleiro das mãos dela. Deixe-me ajudar. Não precisa... Eu quero. Trabalharam lado a lado no lava-loiça. Ethan lavava enquanto Alia secava. Devia ter sido estranho. Um bilionário a lavar louça com uma candidata a governanta. Mas de alguma forma pareceu natural. Soube o que fez, disse ele calmamente, defendendo a Marie. Quem lhe disse? O Tommy. Ele ficou impressionado. Disse que a maioria das pessoas não teria coragem. Apenas disse a verdade. A verdade nem sempre é bem-vinda aqui. Ele entregou-lhe um prato limpo. A minha mãe gosta de controlo. Gosta das coisas feitas à maneira dela. Contrariá-la, mesmo educadamente, é arriscado. Isso é um aviso? É um conselho. Se quiser sobreviver à semana, precisa de aprender quando falar e quando se calar. A Alia pousou o prato com mais força do que o necessário. Então devo apenas deixar que as pessoas sejam desrespeitosas? Deixar que tratem o pessoal como se fôssemos nada? Eu não disse isso. Então o que está a dizer? Ele desligou a água e virou-se para ela completamente. Estou a dizer que este mundo tem regras. As não ditas. E se quebrar demasiadas, será esmagada. Melhor esmagada do que cúmplice. Algo brilhou nos olhos dele. Surpresa? Admiração? Acredita mesmo nisso? Tenho de acreditar, porque não tenho o luxo de fingir. Não consigo pôr um sorriso falso e ser simpática com pessoas que me olham de cima para baixo. Não posso dar-me ao luxo de me perder só para me encaixar. Mesmo que lhe custe o emprego? Mesmo assim, ela encontrou o olhar dele firmemente. Vim para cá desesperada. Precisava tanto deste emprego que podia senti-lo no paladar, mas não à custa da minha dignidade, não à custa de me tornar alguém que não sou. Por um longo momento, apenas se olharam. Os sons da cozinha desvaneceram-se. O tilintar da louça, o zumbido do frigorífico, vozes do outro quarto. Eram apenas os dois de pé, demasiado perto, a respirar o mesmo ar. É extraordinária, disse ele suavemente. Sou teimosa. Essas coisas não são mutuamente exclusivas. Um calor subiu-lhe pelo pescoço. Devo acabar de limpar. Alia. Ele pegou-lhe no pulso gentilmente. Obrigada. Por quê? Por me lembrar que algumas coisas importam mais do que manter a paz. Ele largou-lhe o pulso e saiu da cozinha. Alia ficou imóvel. A pele formigava onde ele a tocara. Para com isso, disse a si mesma. Não vás por aí. Ele é o teu empregador. Isto é temporário. Não podes... Mas o coração dela não estava a ouvir. Naquela noite, depois de o serviço de jantar ter terminado e a mansão se aquietou, Alia não conseguia dormir. Andou pelos corredores, impulsionada por uma energia irrequieta. Acabou na biblioteca. O quarto estava escuro, exceto pela luz do luar que entrava pelas janelas. Ela não devia estar ali. Aquele era o espaço privado de Ethan, mas algo a puxava para a frente. Os livros, talvez. Ou a memória da conversa deles naquela manhã. Moveu-se até as estantes, passando os dedos pelas lombadas. Tantas histórias, tantos mundos contidos em papel e tinta. Tirou um livro ao acaso, poesia. Abriu-o e leu à luz do luar. Eu não sou um pássaro, e nenhuma rede me prende. Sou um ser humano livre com uma vontade independente. Jane Eyre. Ela virou-se. Ethan estava na porta, vestindo roupas casuais, jeans e uma t-shirt. Ela nunca o vira vestido tão simplesmente. Isso fazia-o parecer mais jovem, mais acessível. Desculpe, disse ela rapidamente. Não conseguia dormir e eu... Está tudo bem. Eu também venho cá quando não consigo dormir. Ele entrou no quarto. Encontrou esse ao acaso ou conhece-o? Li-o no liceu, na aula de inglês. Tivemos de escrever um ensaio sobre o significado da liberdade. Ela fechou o livro com cuidado. Escrevi sobre Jane recusar-se a ser aprisionada pelas expectativas dos outros. O meu professor disse que eu não percebera o ponto principal. Qual era o ponto principal, supostamente? Algo sobre classe social e papéis de gênero na Inglaterra vitoriana. Mas não foi isso que me tocou. Ela pôs o livro de volta na estante. Vi uma mulher que se recusava a ser insignificante, que insistia no seu próprio valor mesmo quando todos lhe diziam que ela não era nada. Isso pareceu importante. É importante. Ele tirou o livro novamente
e abriu-o numa página diferente. Ouça isto. Prefiro sempre ser feliz a ser digna. Foi isso que o meu pai sublinhou. Ele dizia que demasiadas pessoas sacrificam a felicidade pela aparência, pelo estatuto. Mas ele era um homem de negócios. O estatuto não importava. Para ele, nem por isso. Ele construiu a sua empresa do nada. Começou com um projeto de construção e transformou-o num império. Mas nunca se esqueceu de onde veio. Nunca se esqueceu de que as pessoas importavam mais do que o lucro. A voz de Ethan suavizou. Ele teria gostado de si. Por quê? Porque é real. Não esconde quem é nem pede desculpa por isso. Isso é assim tão raro? No meu mundo? Sim. Ficaram juntos à luz do luar, o livro aberto entre eles. Alia podia sentir o puxar novamente, aquela estranha conexão magnética que não fazia sentido, mas parecia inegável. Posso perguntar-lhe uma coisa? Disse ela. Qualquer coisa. Por que é que me deu realmente esta semana? Não é para provar que sou honesta. A sua mãe podia ter verificado os meus antecedentes em 5 minutos. Então por quê? Ethan ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, porque quando esteve ontem naquele grande salão, aterrorizada e confusa, não tentou usar isso a seu favor. Não viu sinais de dinheiro ou oportunidade. Apenas queria sobreviver com a sua dignidade intacta. Ele fechou o livro. E por que o meu pai me ensinou a reconhecer pessoas reais quando as encontro? É real, Alia. Isso é raro o suficiente para valer a pena proteger. Não sou um caso de caridade. Eu sei. Não foi isso que quis dizer. Ele pousou o livro e aproximou-se. O que quis dizer é que me lembra que há um mundo para além desta mansão, para além dos planos da minha mãe e das expectativas da sociedade. Lembra-me que eu costumava querer mais do que apenas isto. O que queria? Construir coisas como o meu pai fez, criar algo significativo para... Ele parou, riu baixinho. Isto vai soar infantil. Diga-me mesmo assim, para ter importância. Não por causa do meu dinheiro ou do meu nome, mas porque fiz algo que ajudou pessoas, que fez a diferença. O peito de Alia apertou. Isso não é infantil, isso é humano. A minha mãe discordaria. Ela acha que devo focar-me em fusões e aquisições, expandir o negócio, fazer alianças estratégicas através do casamento. Como com a Grace. Como com a Grace. Ele passou a mão pelo cabelo. Uma mulher que nunca conheci, escolhida porque as nossas famílias têm história, porque fica bem no papel. Já disse à sua mãe que não quer casar com ela? Já tentei, ela não ouve. Diz que estou a ser egoísta, que o dever familiar vem primeiro. O maxilar dele cerrou-se. O casamento deve ser daqui a 6 meses. Está tudo já planeado. O local, a lista de convidados, até as malditas flores. Então pare. Não é assim tão simples. Por que não? É um homem crescido. Apenas diga não. Não entende. A minha mãe controla o fundo familiar. Se a desafiar completamente, posso perder tudo. O negócio, a casa, o legado que o meu pai construiu. Ela faloia mesmo. Ela é assim tão teimosa. Alia pensou em Samuel, nas escolhas que fizera para o manter seguro e alimentado. Então tem de decidir o que importa mais, o legado do seu pai ou a sua própria vida. Não quero escolher. Às vezes não temos essa opção. Ele olhou para ela então, realmente olhou para ela, e ela viu algo nos olhos dele que lhe tirou o fôlego. Algo desesperado e esperançoso e assustado, tudo ao mesmo tempo. O que faria? Perguntou ele. Se estivesse no meu lugar, eu lutaria. Mesmo que perdesse tudo, lutaria pelo meu direito de escolher. Ela aproximou-se sem pensar. Por que perder o seu dinheiro, o seu estatuto, o seu conforto? Isso é difícil. Mas perder-se a si mesma? Isso é impossível de recuperar. Faz parecer tão simples. Não é simples. É aterrorizante. Mas é necessário. Estavam a poucos centímetros um do outro agora. Ela podia sentir o calor dele, cheirar o seu perfume. Algo discreto e caro. Os olhos dele baixaram-se para os lábios dela, e o seu pulso disparou. Isto é uma má ideia, gritou o seu cérebro. Ele não é para ti. Isto não é real. Mas parecia real. Ele inclinou-se. Ela não se afastou. Os lábios dele roçaram os dela, suaves, questionadores. Ela respondeu antes que pudesse pensar, beijando-o de volta com semanas de solidão e anos de anseio comprimidos num só momento. O beijo aprofundou-se. As mãos dele encontraram a cintura dela. Os dedos dela emaranharam-se no cabelo dele. O mundo reduziu-se àquilo. O sabor dele, o toque dele,
a impossível justeza de tudo. Depois, passos ecoaram no corredor. Separaram-se, ambos a respirar ofegantes. Ethan recuou no exato momento em que a porta se abriu e Margaret apareceu. Ethan! Ouvi vozes. Ela parou, avaliando a cena. Os olhos dela estreitaram-se. Senhorita Brooks, o que está a fazer aqui? Não conseguia dormir. Estava só a ver os livros. Na biblioteca privada do meu filho, no meio da noite, que conveniente. Mãe, avisou Ethan. Não, está bem. Alia esforçou-se para manter a voz firme, mesmo enquanto o coração lhe disparava. Estava de saída. Ela moveu-se em direção à porta, mas Margaret bloqueou-lhe o caminho. Deixe-me deixar algo bem claro, disse Margaret friamente. Não sei que jogo está a jogar, mas não vai resultar. O meu filho está noivo para casar. A senhorita está aqui em experiência como empregada doméstica. Nada mais. Se pensa que pode usar os seus dotes para o manipular, está enganada. Alia sentiu o sangue ferver nas veias. Não estou a manipular ninguém, e não estou a usar nada. O seu filho e eu estávamos só a conversar. No escuro, sozinhos. Não insulte a minha inteligência. Mãe, chega. A voz de Ethan era dura. A Alia estava a ver livros. É tudo. Pare de fazer acusações. Estou a proteger-te. De ti mesmo, aparentemente. Margaret virou-se para Alia. Faça as suas malas, vai-se embora logo pela manhã. Não. Ethan moveu-se entre elas. Ela fica. Tínhamos um acordo. Uma semana. Isso não mudou. Absolutamente que mudou. Não vou ter uma oportunista. Não. A palavra estalou como um chicote. Não termines essa frase. Mãe e filho entreolharam-se. A tensão era tão densa que se podia cortar a faca. Finalmente, Margaret recuou. Está bem. Uma semana. Mas mantens-te afastada do meu filho, fora das tuas obrigações, entendido? O orgulho de Alia gritava-lhe para recusar, para dizer àquela mulher fria e controladora exatamente onde podia enfiar as suas regras. Mas o rosto de Samuel surgiu na sua mente. O pequeno apartamento deles. As contas a acumularem-se. Entendido, forçou-se a dizer. Bom, agora saiam daqui. Ambos deviam ter vergonha. Alia saiu sem olhar para Ethan. Não conseguia. Se olhasse para ele agora, ou choraria ou explodiria, e recusava-se a dar a Margaret a satisfação de qualquer um dos dois. Chegou ao quarto antes que as lágrimas viessem. A manhã chegou com uma batida à porta. A Alia mal tinha dormido. A sua mente a relembrar o beijo, as acusações de Margaret, o olhar no rosto de Ethan. Arrancou-se da cama e abriu a porta para encontrar Marie com um tabuleiro de pequeno almoço. Pensei que talvez quisesses comer no teu quarto hoje, disse Marie gentilmente. Dar tempo para as coisas assentarem. Todos sabem, não sabem? Casa pequena, a notícia espalha-se. Marie colocou o tabuleiro na secretária. Pelo que vale, não acho que tenhas feito nada de errado. Margaret acha. A senhora Verrier vê ameaças em todo o lado, especialmente quando se trata do Sr. Ethan. Marie moveu-se em direção à porta. Depois parou. Ele cancelou o casamento arranjado. O coração de Alia parou. O quê? Esta manhã. Ligou ele mesmo a Grace Collins. Disse-lhe que o casamento estava anulado. A senhora Verrier está furiosa. Por causa de ontem à noite? Talvez. Ou talvez tu apenas lhe tenhas dado o empurrão de que ele precisava. Marie sorriu ligeiramente. De qualquer forma, as coisas vão ficar interessantes por aqui. Depois de Marie sair, Alia forçou-se a comer. O seu estômago embrulhou-se, mas ela precisava de energia. O que quer que estivesse para vir, ela enfrentá-lo-ia de pé. Vestiu o seu uniforme e trançou o cabelo com mãos trêmulas. No espelho, parecia pálida, cansada, assustada. Tu consegues. Aguenta só mais hoje. A cozinha estava silenciosa quando ela chegou. Carlos e Linda trocaram olhares preocupados. Tommy olhou para ela com algo parecido com admiração. Bom dia, disse ela tentando parecer normal. Bom dia. Carlos entregou-lhe uma chávena de café. Estás bem? Já estive melhor. A senhora Verrier esteve no escritório dela toda a manhã. A fazer telefonemas. Ela está furiosa. Imaginei. O Sr. Ethan encerrou-se na biblioteca. Linda limpava uma bancada desnecessariamente. Ele pediu a Marie para lhe trazer documentos sobre o testamento do pai. Papelada legal, desse tipo. O peito de Alia apertou-se-lhe. Ele está em apuros? Não sei. Mas quando a senhora Verrier fica assim,
Nada de bom se segue. A manhã arrastou-se. Alia mergulhou no trabalho, a esfregar o chão, a polir a prata, a organizar os arrumos. Qualquer coisa para manter as mãos ocupadas e a mente em silêncio. Mas não conseguia parar de pensar no beijo, no modo como Ethan a tinha olhado, no toque das mãos dele na sua cintura. Estúpida, tão estúpida. Por volta do meio-dia, Tommy entrou a correr no armário da despensa, onde Alia estava a contar lençóis. Tens de vir, agora. O que se passa? Só vem. Ela seguiu-o até ao salão nobre. Vozes ecoavam lá de dentro, zangadas, secas. Ela reconheceu os tons cortantes de Margaret e a voz mais grave de Ethan. Absolutamente inaceitável. Não vou ficar de braços cruzados enquanto atiras fora tudo o que o teu pai construiu por um capricho passageiro. Isto não é sobre ela. Isto é sobre eu recusar-me a ser vendido como propriedade. Estás a ser infantil, egoísta. Grace Collins é uma parceira perfeitamente adequada. A família dela tem ligações, berço, classe. Eu não a amo. Eu nem a conheço. Amor. O riso de Margaret era amargo. O amor é um luxo, Ethan. O teu pai e eu casamos por razões práticas e construímos algo forte, algo duradouro. Será? A voz de Ethan baixou perigosamente. Porque eu lembro-me dele a trabalhar até tarde todas as noites. Lembro-me dele a dormir no quarto de hóspedes. Lembro-me de o ver escolher viagens de negócios em vez de jantares de família. Isso não é forte. Isso é só triste. Silêncio. Depois, um som que poderia ter sido uma bofetada. Os pés de Alia moveram-se antes que ela pensasse. Ela empurrou as portas. Margaret estava de pé com a mão erguida, o rosto vermelho de raiva. A bochecha de Ethan tinha uma marca vermelha. Ambos se viraram quando Alia entrou. Sai, sibilou Margaret. Isto é assunto de família. Ouvi gritos. Quis ter a certeza de que estava tudo bem. Como te atreves? Mãe, para. A voz de Ethan estava misteriosamente calma. Ela tem todo o direito de estar preocupada. Ela não tem direitos aqui, ela é pessoal. Não, ela é uma convidada, e vais tratá-la com respeito. Os olhos de Margaret estreitaram-se. Uma convidada? É assim que a chamamos agora? O que preferias que eu a chamasse? A mulher que me mostrou que eu vivia numa jaula? Ah, que ironia, uma semana. Ela está aqui há uma semana e de repente é a tua salvadora? Ela é honesta. Ela é genuína. Ela não quer nada de mim, exceto decência humana básica. Que ingenuidade refrescante. Margaret virou-se para Alia. Diz-lhe o que realmente queres. O dinheiro? O estatuto? Acesso à fortuna dele? Quero um emprego, disse a Alia firmemente. É tudo o que sempre quis. Mentirosa. Eu vi a maneira como olhas para ele. A maneira como manipulaste toda esta situação. Eu não manipulei nada. O controlo de Alia quebrou-se. Vim aqui para trabalhar. A senhora é que criou esta confusão com o seu esquema de casamento arranjado. A senhora é que não deixa o seu filho fazer as suas próprias escolhas. Eu estou apenas a tentar sobreviver no meio do seu drama familiar. Como te atreves a falar-me dessa maneira? Alguém tem de o fazer. As palavras jorraram. Toda a frustração, toda a raiva, toda a mágoa de ver Margaret tratar as pessoas como peças de xadrez. A senhora pensa que pode controlar tudo. Controlar com quem o seu filho casa, quem trabalha aqui, quem fala e quando. Mas as pessoas não são fantoches. Temos sentimentos, temos dignidade. E talvez se a senhora tivesse aprendido isso, o seu marido não teria passado a vida a evitá-la. A bofetada veio mais rápida desta vez. A dor explodiu na bochecha de Alia. O quarto girou. Então Ethan estava entre elas. A voz dele como gelo. Não. Voltes. A tocar-lhe. Sai da frente, Ethan. Não. Já chega de sair da frente. Chega de te deixar mandar na minha vida. Chega de fingir que o teu caminho é o único caminho. Se insistires nisto, se deitares fora a Grace e deitares fora a decência por uma qualquer, eu vou cortar-te os fundos. Vais perder tudo. Então eu perco tudo. Ele virou-se para Alia. Estás bem? Ela tocou na sua bochecha a arder. Estou bem. Não, não estás. E eu também não. Ele encarou a mãe novamente. Passei 2 anos a tentar honrar a memória do pai seguindo as tuas regras, sendo o filho que querias. Mas ele não teria querido isto. Teria me dito para escolher o meu próprio caminho, para construir a minha própria vida. O teu pai construiu este império para ti. Ele construiu-o para ele, porque adorava criar coisas,
e ele ter-se-ia envergonhado de ver no que tu o transformaste. Uma prisão disfarçada de legado. O rosto de Margaret ficou branco. Não queres dizer isso? Quero. Digo cada palavra. A mão dele encontrou a de Alia. Estou de saída. Vou levar o que é legalmente meu do testamento do pai. O resto, a casa, as ligações sociais, tudo podes ficar. Já não o quero. Estás a cometer um erro. Talvez. Mas é o meu erro para cometer. Ele apertou a mão de Alia. Anda, vamos pôr-te gelo nessa bochecha. Deixaram Margaret sozinha no salão nobre. Enquanto subiam as escadas, Alia ouviu algo que soava a choro. Mas quando olhou para trás, Margaret já não estava lá. Na biblioteca, Ethan pressionou uma compressa fria no rosto de Alia. As mãos dele eram gentis, mas a sua mandíbula estava crispada de raiva. Lamento tanto, disse ele em voz baixa. Ela não tinha o direito. Não é culpa tua. É sim. Fui eu que te trouxe para esta confusão. Deixei-te ser apanhada no fogo cruzado. Ele afastou a compressa para examinar a bochecha dela. Vais ficar com uma nódoa negra. Já tive pior. Os olhos dele encontraram os dela. Isso não o torna aceitável. Sentaram-se juntos no sofá de couro. Lá fora nuvens aglomeravam-se. Uma tempestade a chegar. O quarto escureceu. Falaste a sério? Perguntou Alia. Sobre ir-te embora? Sim, mas esta é a tua casa, o teu legado. Esta é a casa da minha mãe. O legado do meu pai está no trabalho em si. Os edifícios que criou, as pessoas que ajudou. Não nesta mansão ou nas suas regras. Ele pôs a compressa de lado. Tenho pensado nisso desde ontem à noite. Desde que me perguntaste o que importa mais, o legado ou a minha vida. A resposta é a minha vida. Tem de ser. O que vais fazer? O meu pai deixou-me um fundo fiduciário. Não pode ser tocado por ninguém, nem pela minha mãe. É suficiente para recomeçar do zero, comprar um sítio pequeno, talvez abrir a minha própria construtora. Algo mais pequeno, mais pessoal. Isso parece bom. Parece aterrador. Ele sorriu, mas era um sorriso trêmulo. Nunca vivi sozinho. Nunca tomei as minhas próprias decisões sem considerar o que a minha mãe pensaria. Nem sequer sei se consigo fazer isto. Consegues. Alia tocou-lhe na mão. És mais forte do que pensas. Sou, porque neste momento sinto que estou prestes a saltar de um penhasco sem saber se consigo voar. Então acho que é bom que não precises de voar. Só precisas de cair de pé. Ele riu, uma risada verdadeira desta vez. Quando é que ficaste tão sábia? Não sou sábia. Estou apenas habituada a cair. Apanha-se o jeito. O trovão ressoou lá fora. A chuva começou a tamborilar contra as janelas. Sentaram-se num silêncio confortável, a observar a tempestade. E tu? Perguntou Ethan finalmente. O que vais fazer? Não sei. Suponho que a semana de experiência acabou, certo? A tua mãe não me vai contratar agora. Não precisas que ela te contrate. O que queres dizer? Ele virou-se para ela de frente. Vem comigo. O coração dela parou. O quê? Quando eu for embora, vem comigo. Não como empregada, como tu mesma, como alguém que quero por perto. Alguém que me faz sentir que consigo respirar de verdade. Ethan, isso é loucura? Eu sei. Mal nos conhecemos. Está tudo a acontecer demasiado depressa. Mas quando penso em recomeçar, em construir algo novo, não consigo imaginar fazê-lo sem ti lá. A mente de Alia disparou. Aquilo era insano. Ir com ele significaria abandonar a oportunidade de emprego, arriscar tudo por um homem que conhecia há menos de uma semana. Mas também significaria possibilidade, liberdade, uma oportunidade de algo mais do que apenas sobreviver. Não posso, sussurrou ela. A luz nos olhos dele esmoreceu. Eu entendo. Não, não entendes. Eu quero. Meu Deus, quero tanto que me assusta. Mas tenho o Samuel. Tenho responsabilidades. Não posso simplesmente fugir por causa de uma... Ela lutou para encontrar a palavra certa. Ligação, ele sugeriu. É isso que isto é? Eu acho que sim. Acho que pode ser mais do que isso. Ele pegou nas mãos dela. Olha, não estou a pedir-te em casamento, nem a fazer um compromisso enorme. Estou a pedir-te para arriscares. Vem ficar na casa de hóspedes na propriedade que estou a comprar. Sem compromissos. Apenas está lá. Ajuda-me a perceber o que é que estou a fazer. E talvez, se esta coisa entre nós for real, também o percebamos. E se não for real? Então terás um lugar para ficar e tempo para encontrar outro emprego. Eu garanto que estarás bem de qualquer forma.
Não preciso que cuides de mim. Eu sei. Essa é uma das coisas que adoro. Ele travou. Gosto em ti. A palavra quase dita pairou entre eles. Amor. Demasiado cedo. Demasiado. Mas também, talvez não impossível. Preciso de pensar, disse Alia. Leva o tempo que precisares. Não vou embora por uns dias. Preciso de tratar da papelada legal, arrumar os livros do meu pai. Ele apertou as mãos dela. Só me promete que vais mesmo considerar. Não deixes que o medo decida por ti. Está bem, eu prometo. Outro trovão estalou. A tempestade intensificou-se, a chuva a fustigar as janelas. Mas dentro da biblioteca, envolvida em couro, livros e possibilidades, Alia sentiu-se estranhamente segura, como se talvez, só talvez, tivesse encontrado algo que valia o risco. Naquela noite, depois da tempestade passar, Alia sentou-se no seu quarto e ligou a Samuel. Olá, Amana. Como está a vida na mansão? Complicada. Ela contou-lhe tudo. O beijo, a fúria de Margaret, Ethan a cancelar o casamento, a oferta para irem embora juntos. Samuel ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, gostas dele? Mal o conheço. Não foi isso que perguntei. Alia fechou os olhos. Sim, gosto dele. Mais do que devia. Ele trata-te bem? Ele trata-me como uma pessoa. Como se eu importasse. Então qual é o problema? Sam, ele é um multimilionário. Eu não sou ninguém. Esta coisa toda é uma loucura. Não és ninguém. És a minha irmã. És a mulher que me criou depois da mãe morrer, que trabalhou em 3 empregos para nos manter à tona, que nunca desistiu, mesmo quando as coisas ficaram impossíveis. A voz dele suavizou-se. Tu mereces algo bom, Lia. Mereces alguém que veja o quão incrível tu és. E tu, se eu for com ele, não terei um rendimento estável. Não posso ajudar com a tua propina. Para, eu vou resolver isso. Empréstimos, bolsas, o que for. Tu tens colocado a tua vida em pausa por mim durante anos. É hora de fazeres algo por ti. Mas, sem mas, se este rapaz te faz feliz, se ele te trata bem, então aproveita a oportunidade. Eu vou ficar bem. Não sou mais uma criança. Lágrimas arderam-lhe nos olhos. Quando é que ficaste tão crescido? Tive uma boa professora. Ela ouviu o sorriso dele através do telefone. Além disso, se não resultar, pode sempre voltar para casa. A porta está sempre aberta. Mas acho que devias tentar. Acho que precisas de ver o que é possível quando paras de apenas sobreviver e começas a viver de verdade. Depois de desligarem, Alia sentou-se junto à janela e observou o céu noturno clarear. As estrelas surgiram uma a uma, luzes distantes na escuridão. Samuel tinha razão. Ela passara anos em modo de sobrevivência. A trabalhar, a sacrificar-se, a colocar todos os outros em primeiro lugar. Talvez fosse hora de escolher algo para si. Talvez fosse hora de saltar. Na manhã seguinte, Alia encontrou Ethan no escritório do pai. Ele estava a organizar papéis, a encaixotar livros. Parecia exausto. Olheiras, cabelo despenteado. Noite difícil? Perguntou ela da porta. Ele levantou o olhar e todo o seu rosto se iluminou. Não consegui dormir. Demasiado em que pensar. Conheço a sensação. Queres ajudar? Podia usar companhia. Ela entrou na sala e pegou numa pilha de papéis. Documentos legais, contratos comerciais. Uma vida inteira comprimida em pastas e arquivos. Trabalharam em silêncio confortável por algum tempo. Então a Alia disse, falei com o meu irmão. As mãos de Ethan pararam. E? Ele acha que eu devia ir contigo. O que tu achas? Ela pousou os papéis e virou-se para ele. Acho que estou aterrorizada. Acho que esta é a coisa mais louca que já considerei. Mas também acho que talvez a loucura seja o que preciso agora. A esperança cintilou no rosto dele. Isso é um sim? É um talvez. Preciso de algumas condições primeiro. Diz-me quais. Primeiro, pago o meu próprio caminho. Disseste que há uma casa de hóspedes. Óptimo. Fico lá. Mas pago a renda. Encontro o meu próprio emprego. Não sou um caso de caridade. Concordo. Segundo, vamos com calma. O que quer que seja isto entre nós, não o apressamos. Damos-lhe tempo para crescer ou desvanecer naturalmente. Está bem. E terceiro, se não resultar, se eu não conseguir trabalho, se as coisas ficarem estranhas entre nós, o que for, eu vou embora. Sem culpa, sem drama. Um corte limpo. Ele moveu-se para mais perto. São termos justos. Mas eu tenho uma condição minha. Qual?
Para de te chamares ninguém. Para de agir como se não merecesses coisas boas. A voz dele era intensa. Porque do meu ponto de vista, és a pessoa mais notável que já conheci, e quero ter a oportunidade de te provar que vales mais do que pensas. A garganta apertou-se-lhe. Ethan, não tens de acreditar nisso ainda. Apenas não lutes ativamente contra isso. Consegues fazer isso? Ela pensou em todos os anos em que lhe disseram que não era suficiente, em todas as portas que se fecharam na sua cara, em todas as maneiras como aprendera a fazer-se pequena. Posso tentar, sussurrou ela. É tudo o que peço. Ele puxou-a para um abraço. Quente, sólido, seguro. Ela deixou-se levar. Deixou-se, só por um momento, imaginar que aquilo podia funcionar. Quando se separaram, ele estava a sorrir. Então, quando queres ir embora? Que tal amanhã? Dá-me tempo para fazer as malas, despedir-me devidamente do pessoal. Amanhã funciona. Terei a propriedade pronta. Onde é? A cerca de 1 hora da cidade. Uma pequena cidade. Calma. A casa principal precisa de obras, mas a casa de hóspedes é habitável. E há terreno, 5 hectares. Espaço para respirar. Parecia um sonho. Demasiado bom para ser verdade. Mas talvez, só talvez, pudesse ser. Naquela tarde, Alia encontrou Marie na cozinha e contou-lhe as novidades. O rosto de Marie desanimou. Vais-te embora? Amanhã. Desculpa. Sei que disse que queria o emprego aqui, mas... Não, eu percebo. Marie abraçou-a com força. Estou feliz por ti. A sério. O Sr. Ethan é um bom homem. Merece alguém que o faça feliz. Não sei se o posso fazer feliz. Já o fazes. Qualquer um pode ver. Marie afastou-se. Só me promete uma coisa. Não deixes que a mãe dele envenene isto. Ela vai tentar. Ela não aceita a derrota facilmente. Eu sei. Tem cuidado, Alia. Pessoas como a senhora Verrier não jogam limpo. O aviso enviou um calafrio pela sua espinha, mas ela afastou-o. Amanhã estaria livre desta mansão e das suas políticas complicadas. Amanhã recomeçaria do zero. Ela passou o resto do dia a despedir-se do pessoal. Carlos deu-lhe um livro de culinária. Linda entregou-lhe um saco de bolachas caseiras. Tommy pediu timidamente o número de telefone dela, prometendo manter-se em contacto. Tinham se tornado quase como uma família em apenas uma semana. A ideia de os deixar doía, mas a ideia de ficar doía mais. Naquela noite ela fez as poucas malas. A sua roupa cabia numa pequena mala. Toda a sua vida reduzida a uma mala e uma esperança. Estava a fechar a mala quando alguém bateu. Entra. Margaret entrou. Parecia mais velha de alguma forma, mais pequena, o seu cabelo perfeito ligeiramente despenteado. Vim pedir desculpa, disse ela rigidamente. Alia pestanejou. O quê? Por te ter batido. Isso foi inadequado. Inadequado. O riso de Alia foi áspero. É uma palavra para isso. Eu estava zangada. Disse e fiz coisas de que me arrependo. Margaret moveu-se mais para dentro do quarto. Mas mantenho a minha preocupação. Estás a levar o meu filho embora. Não estou a levá-lo para lado nenhum. Ele está a escolher ir-se embora. Por tua causa. Por tua causa, retorquiu Alia. Porque tentaste controlar todos os aspectos da vida dele. Eu sou apenas a desculpa de que ele precisava. Margaret encolheu-se. Por um momento, pareceu quase vulnerável, quase humana. O pai dele teria gostado de ti, disse ela em voz baixa. Ethan disse o mesmo. O meu marido era um bom homem. Demasiado bom para mim, provavelmente. Ele via o melhor nas pessoas. Ela sentou-se na beira da cama, sem ser convidada. Não casamos por amor. Foi um arranjo, como eu tentei fazer para o Ethan. Mas com o tempo construímos algo. Respeito, se não paixão. Isso parece solitário. Era. Mas era estável, seguro. Pensei que pudesse dar o mesmo ao Ethan. Um bom casamento, um futuro estável. As mãos dela torciam-se. Não me dei conta de que lhe estava a roubar a oportunidade de algo mais. Alia observou-a. Aquilo não era um número. Margaret estava realmente a sofrer. Não é tarde demais, disse Alia com cuidado, para teres uma relação com o teu filho. Uma de verdade. Ele nunca me perdoará. Talvez não de imediato. Mas se parares de tentar controlá-lo, se o deixares viver a vida dele, eventualmente talvez. Margaret olhou para ela com os olhos vermelhos e inchados. Tu amas-o? A pergunta pairou no ar. Alia quis negar, dizer que era demasiado cedo, demasiado complicado, mas não conseguiu mentir. Acho que sim, admitiu.
Se tivermos tempo, se tivermos a oportunidade. Então, toma conta dele, por favor. A voz de Margaret falhou. Ele é tudo o que me resta do pai. E apesar de tudo, eu amo-o. Então diz-lhe isso a ele, não a mim. Margaret assentiu e levantou-se. A porta fez uma pausa. Para o que vale, compreendo agora por que te escolheu. Não és nada como eu. E isso é provavelmente exatamente o que ele precisa. Saiu sem esperar por uma resposta. Alia sentou-se na cama com o coração aos pulos. Aquela conversa tinha sido inesperada, quase esperançosa. Talvez Margaret pudesse mudar. Talvez com tempo e distância todos pudessem encontrar a paz. Ou talvez fosse pura ilusão. De qualquer forma, amanhã descobriria. A madrugada rompeu, límpida e fria. Alia vestiu as suas próprias roupas, jeans e uma camisola. Chega de uniformes. Chega de desempenhar um papel. Encontrou Ethan no hall de entrada. Ele já tinha carregado o carro com caixas e sacos. O rosto dele iluminou-se quando a viu. Pronta? Mais do que pronta. Levaram a mala dela para o carro. Marie e a equipa reuniram-se nos degraus para se despedir. Até Margaret apareceu, afastada dos outros, a observar em silêncio. Ethan abriu a porta do passageiro para Alia. Última oportunidade para mudares de ideias. Não vou mudar de ideias. Bom, ele fechou a porta dela e contornou o carro para o lugar do condutor. Enquanto se afastavam, Alia olhou para trás, para o solar. Brilhava à luz da manhã, belo, imponente, frio, como uma jaula disfarçada de palácio. Virou-se para a frente, para a estrada aberta à sua frente, rumo à possibilidade, rumo ao que viesse a seguir. Ethan esticou o braço e pegou na mão dela, nervosa, aterrorizada. Eu também. Bom, pelo menos estamos aterrorizados juntos. Ele riu, e o som encheu o carro de calor. Conduziram num silêncio confortável, observando a cidade dar lugar aos subúrbios e depois ao campo. Árvores ladeavam a estrada. Campos estendiam-se em verde e dourado. O mundo parecia de repente maior, cheio de espaço e luz. Obrigado, disse Ethan depois de um tempo. Pelo quê? Por arriscares em mim. Nisto, sei que é pedir muito. Estás a arriscar tanto quanto eu. Talvez. Mas sinto que fiquei com a melhor parte do negócio. Ela apertou-lhe a mão. Pergunta-me outra vez daqui a um mês. Vê se ainda te sentes assim. Perguntarei. E provavelmente direi a mesma coisa. Chegaram ao cimo de uma colina e lá estava, uma pequena casa com fachada branca e uma porta vermelha. Atrás dela, uma casa maior que claramente precisava de obras. E a envolver tudo, terra aberta pontilhada de árvores. Ethan parou o carro na entrada e desligou o motor. Casa, disse simplesmente. Alia saiu e respirou fundo. Ar fresco. Canto de pássaros. Paz. Não era muito, mas era honesto, real. E pela primeira vez em mais tempo do que conseguia lembrar, sentiu que talvez, apenas talvez, estivesse exatamente onde devia estar. Ethan veio ter com ela e passou-lhe o braço pela cintura. Juntos olharam para o seu novo começo. Achas que conseguimos fazer isto funcionar? Perguntou ele. Acho que podemos tentar. Isso é bom o suficiente para mim. Caminharam em direção à casa de hóspedes, rumo à incerteza, rumo à esperança. E atrás deles, os portões do solar fecharam-se com um clangor distante, fechando a velha vida, abrindo espaço para a nova. A casa de hóspedes era pequena, mas encantadora. Um quarto, uma sala de estar acolhedora com lareira e uma cozinha com janelas que davam para o terreno. A luz do sol entrava por todo o lado, fazendo o espaço parecer quente e vivo. Alia pousou a mala e virou-se lentamente, absorvendo tudo. O que achas? Perguntou Ethan da ombreira da porta. É perfeito. A mobília veio com a propriedade. Os antigos proprietários deixaram-na quando se mudaram. Posso substituir o que não gostares. Nem penses. Isto está exatamente certo. Ela passou a mão pelo encosto de um sofá desbotado. Parece com vida, verdadeira. Ao contrário do solar. Ao contrário do solar, concordou ela. Ele sorriu. Deixo-te instalar. A casa principal fica logo ali no caminho se precisares de alguma coisa. Reabasteci o frigorífico esta manhã. O básico mais suficiente para alguns dias. Obrigada. Ah, e há isto. Ele tirou um envelope do bolso. Renda do primeiro mês. Já que insistes em pagar o teu caminho.
Ela abriu-o e ofegou. Isto é demais. É o preço de mercado para uma casa de hóspedes mobilada com despesas incluídas. Ethan, não negociável. Quiseste pagar a renda? Esta é a renda. A expressão dele era gentil, mas firme. Deixa-me fazer esta única coisa, por favor. Ela guardou o envelope. Está bem, mas vou arranjar um emprego esta semana. Eu sei que vais. Ele moveu-se em direção à porta, depois parou. Jantar hoje? Nada de luxuoso. Apenas nós a perceber como cozinhar numa cozinha que não é gerida por um chefe profissional. Parece perfeito. Depois de ele sair, Alia explorou o seu novo espaço. O quarto tinha uma grande janela com vista para as árvores. A casa de banho era simples, mas limpa. Tudo parecia gerível, à escala humana. Desfez a mala devagar, colocando as poucas roupas na cômoda, pousando a fotografia da mãe na mesa de cabeceira, tornando o espaço seu. Depois ligou ao Samuel. Cheguei, disse ela quando ele atendeu. Como é? Assustador, entusiasmante, diferente. Ela moveu-se até a janela. Consigo ver árvores, Sam. Árvores de verdade. E não há barulho de trânsito. Apenas pássaros e o vento. Parece bom. É, mas também estranho. Continuo à espera que algo corra mal. Talvez nada corra. Talvez. Ela não acreditava totalmente. Como estás? Bem, recebi o meu horário para o próximo semestre. Carga curricular completa e arranjei mais um turno na loja. Tens a certeza que consegues aguentar? Tenho a certeza. Para de te preocupares comigo. Preocupa-te contigo própria pela primeira vez. A voz dele suavizou. Tenho orgulho em ti, Lia. A mãe também teria. Lágrimas picaram-lhe os olhos. Obrigada, Sam. Liga-me se precisares de alguma coisa, mesmo que seja só para falar. Ligarei. Amo-te. Também te amo. Depois de desligar, Alia foi explorar a vila. Era pequena, uma rua principal com uma tasca, uma mercearia, uma drogaria e alguns outros negócios. As pessoas acenavam-lhe ao passar, amigáveis, mas não intrusivas. Parou na tasca e pediu café. A empregada de mesa, uma mulher nos seus 50, com olhos amáveis e cabelo grisalho, trouxe-o com um sorriso. És nova na vila. Assim tão óbvio? Local pequeno. Notamos caras novas. Ela estendeu a mão. Eu sou a dona. Sou a dona deste sítio. A Alia. Ela apertou a mão de dona. Acabei de me mudar para a casa de hóspedes na antiga propriedade dos Henderson. Ah, estás com aquele jovem simpático que comprou o sítio? O Ethan? Mais ou menos. Estou a arrendar-lhe. Bem-vinda. Se precisares de alguma coisa, recomendações, direções, mexericos, sou a tua mulher. Dona piscou o olho. E se estiveres à procura de trabalho, a minha empregada da manhã acabou de se demitir. O horário é das 6 às 2, 5 dias por semana. Interessada? O coração de Alia deu um salto. A sério? Mesmo a sério? Pareces responsável. E estou desesperada. Que dizes? Quando posso começar? Amanhã de manhã? Eu própria te treino. Apertaram as mãos. Assim, a Alia tinha um emprego. Nada de luxuoso, nada de permanente, mas um trabalho honesto com um salário honesto. Praticamente levitou de volta à casa de hóspedes. Naquela noite, subiu até a casa principal. Era maior do que a casa de hóspedes, mas ainda assim modesta para os padrões de um solar. 2 andares, alpendre largo, pintura a descascar em alguns sítios. Ethan abriu a porta antes que ela pudesse bater. Ele tinha vestido jeans e uma t-shirt, e o cabelo estava úmido como se tivesse acabado de tomar banho. Olá, entra. Aviso justo. O sítio está um desastre. Ele não estava a brincar. Caixas por todo o lado, panos de proteção a cobrir os móveis, ferramentas espalhadas pelo chão. Estou a renovar, explicou ele. Ou a tentar. Acontece que sou melhor a gerir projetos de construção do que a fazer a construção de facto. No que estás a trabalhar? Cozinha primeiro, depois as casas de banho. A estrutura da casa é boa, mas todo o resto precisa de ser atualizado. Ele guiou-a através do caos até uma cozinha parcialmente demolida. Estou a pensar em conceito aberto, eletrodomésticos modernos, mas mantendo os pisos de madeira e as vigas originais. Fazer com que pareça novo, mas honrar o que já existia. Parece uma boa metáfora. Para quê? A tua vida. Manter as partes boas, atualizar o resto. Ele sorriu. Gosto disso. Anda. Montei uma mesa de cartas na sala de estar.
É o único espaço livre. Comeram massa com molho comprado no supermercado. Simples, imperfeito, delicioso. Ethan contou-lhe os seus planos para a propriedade. Talvez uma oficina no celeiro. Definitivamente, uma horta. Ele queria construir coisas com as próprias mãos. Criar algo tangível. E o negócio? Perguntou a Alia. A empresa do teu pai? Estou a fazer a transição para fora. Contratei uma equipa de gestão para as operações diárias. Continuarei no conselho, a dar orientação, mas já não estou afogado nisso. Ele enrolou massa no garfo. O meu pai construiu aquela empresa porque amava o trabalho. Eu estava a fazê-lo por obrigação. Isso não é forma de viver. O que farás em vez disso? Estou a pensar em desenvolvimento em pequena escala. Habitação acessível, projetos comunitários, coisas que realmente ajudem as pessoas em vez de apenas gerar lucro. Os olhos dele brilharam. Há uma necessidade disso por aqui. Famílias que não podem pagar os preços da cidade grande, mas querem sítios dignos para viver. Eu podia construir esses lugares. Isso parece incrível. É provavelmente ingênuo, talvez impossível, mas quero tentar. Não é ingênuo, é esperançoso. Ela esticou a mão pela mesa. E a esperança não é uma coisa má. A mão dele cobriu a dela. Quando é que ficaste tão sábia? Continuo a dizer-te. Não sou sábia. Sou apenas notável, terminou ele. Sim, eu sei. Continuas a negar. Eu continuarei a dizê-lo até que acredites em mim. Depois do jantar, lavaram a louça juntos. A simplicidade doméstica parecia estranha e maravilhosa. Sem empregados, sem formalidades. Apenas duas pessoas a desenrascar-se. Arranjei um emprego, disse Alia a secar um prato. Já? Isso foi rápido. A trabalhar de empregada na tasca da vila. Turno da manhã. Começa amanhã. Isso é ótimo. Como te sentes? Aliviada, nervosa, pronta. Ela pousou o prato. Preciso disto. Preciso de provar que consigo desenrascar-me sozinha. Vais conseguir, não tenho dúvidas. Foram para a varanda e sentaram-se nos degraus a ver o pôr do sol sobre as árvores. O céu ficou laranja, depois rosa, depois roxo escuro. Posso perguntar-te uma coisa? Disse Alia. O que quiseres. Arrependes-te de teres deixado o solar? De teres cortado laços com a tua mãe? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Arrependo-me de como aconteceu. Arrependo-me da dor que lhe causei, mas de ter saído. Não, isso foi necessário. Ele picou a madeira do degrau. O meu pai disse-me uma vez que as escolhas mais difíceis são geralmente as certas, porque te forçam a ser honesto sobre o que realmente queres versus o que achas que devias querer. Essa é uma lição difícil. Sim, mas uma boa. Ele olhou para ela. E tu? Algum arrependimento? De ter vindo para aqui? Não. De como lidei com as coisas com a tua mãe. Talvez. Poderia ter sido mais paciente. Ela agrediu-te, Alia. Não lhe deves paciência. Eu sei, mas também disse algumas coisas cruéis sobre o teu pai a evitá-la. Isso foi duro. Também era verdade. A verdade ainda pode magoar. Pode. Ele chegou-se mais perto. Mas por vezes a dor é necessária. Por vezes é a única forma de as pessoas acordarem e mudarem. Sentaram-se em silêncio confortável enquanto a escuridão se instalava. Os grilos cantavam. Nalgum lugar distante uma coruja piava. Devo voltar, disse Alia por fim. Turno da manhã, amanhã. Acompanho-te. São uns 50 metros. Acompanho-te na mesma. Caminharam pelo trilho até a casa de hóspedes, as mãos a tocarem-se ocasionalmente. À porta dela pararam. Obrigada, disse ela, pelo jantar, por tudo. Obrigado por estares aqui, por dares este salto comigo. Ele inclinou-se lentamente, dando-lhe tempo para se afastar. Ela não o fez. Os lábios deles encontraram-se suavemente, com ternura. Nada de desesperado ou apressado, apenas doce e real e cheio de possibilidades. Quando se separaram, ambos sorriam. Boa noite, Alia. Boa noite, Ethan. Ela viu-o voltar para a casa principal e depois entrou. A sua casa. Pequena, mas sua. Adormeceu rapidamente, pacificamente, a sonhar com manhãs na tasca e noites na varanda e todos os momentos comuns e belos que ainda estavam por vir. A primeira semana passou num turbilhão de novas rotinas. Manhã cedo na tasca, a aprender os pedidos e os nomes dos clientes habituais. Tardes a explorar a vila ou a ajudar o Ethan com pequenas tarefas de renovação.
Noites a cozinhar refeições simples e a conversar durante horas. Dona revelou-se maravilhosa, paciente, engraçada, com histórias intermináveis sobre a vila e as suas personagens. Os clientes habituais eram amigáveis. Os pés de Alia doíam no final de cada turno, mas era um bom trabalho, um trabalho honesto. Samuel ligava de poucos em poucos dias. As aulas dele estavam a correr bem. Tinha feito um novo amigo no curso de engenharia. Ele parecia feliz, estável. Tinhas razão, disse a Alia uma noite, sobre precisar de fazer algo por mim. Sinto-me bem. Pareces diferente. Mais leve. Talvez sim. Tudo estava a correr bem. Demasiado bem. Foi por isso que a Alia devia ter sabido que algo correria mal. Começou com um telefonema numa manhã de sábado. Ethan atendeu e o rosto dele empalideceu. O que se passa? Perguntou a Alia. Ele desligou o telefone e sentou-se pesadamente nos degraus da varanda. Foi o meu advogado. A minha mãe está a contestar o testamento do meu pai. Alega que ele não estava em perfeito juízo quando estabeleceu o meu fundo fiduciário. Diz que o manipulei antes de ele morrer. Pode ela fazer isso? Pode tentar. Provavelmente não vai ter sucesso. O testamento era blindado. O pai assegurou-se disso. Mas significa batalhas legais, depoimentos, arrastar tudo para tribunal. As mãos dele tremiam. Ela está a fazer isto para me castigar, para me fazer voltar. O coração de Alia apertou-se. O que precisas? Não sei. Uma máquina do tempo? Uma família diferente? Ele riu-se amargamente. Pensei que cortar laços seria limpo. Fui estúpido. Não és estúpido. És esperançoso. Há uma diferença. A esperança valeu-me ser processado pela minha própria mãe. A esperança tirou-te de uma vida que odiavas. O processo é apenas ruído. Vai passar. Ele olhou para ela. Como é que consegues manter a calma? Não estou calma. Estou aterrorizada. Mas desmoronar-me não vai ajudar. Ela pegou na mão dele. Então lidamos com isso. Um passo de cada vez. Juntos. Juntos. Repetiu ele baixinho. Nos dias seguintes, surgiram mais complicações. Margaret tinha congelado algumas das contas do Ethan, alegando que eram bens conjuntos. Tinha dito às pessoas do seu antigo círculo social que a Alia era uma vigarista que seduzira o seu filho por dinheiro. Os rumores espalharam-se rapidamente. A Alia ouviu-os na tasca. Sussurros, olhares apontados. Dona silenciava-os quando podia, mas o mal já estava feito. Vila pequena, disse Dona apologeticamente. Os mexericos viajam rápido. Estou habituada a que as pessoas falem de mim. Não o torna certo, mas dificultava as coisas. Alguns clientes pararam de vir quando a Alia estava a trabalhar. Outros faziam perguntas invasivas disfarçadas de preocupação. Durante tudo isso, Ethan tornou-se mais calado, mais retraído. A luz que se tinha acendido nele esmoreceu. Uma noite, Alia encontrou-o no celeiro, sentado no chão, rodeado pelos livros do pai. Olá, disse ela suavemente. Estás bem? Estou a arruinar a tua vida. O quê? Vieste para aqui para um novo começo. Em vez disso, foste arrastada para o meu drama familiar. As pessoas estão a tratar-te como uma criminosa por minha causa. Ele levantou a cabeça e os olhos dele estavam vermelhos. Devias ir, de volta à cidade, de volta ao Samuel, para longe desta confusão. O coração de Alia apertou-se. É isso que queres? Quero que sejas feliz. E não acho que possas ser feliz aqui. Não com tudo o que está a acontecer. Ela sentou-se ao lado dele. Deixa-me dizer-te uma coisa sobre a felicidade. Não se trata de ter uma vida perfeita, sem problemas. Trata-se de encontrar pessoas por quem vale a pena lutar, apesar dos problemas. Ela pegou num dos livros do pai dele. O teu pai sabia disso. Ele construiu um negócio através de recessões e contratempos. Não desistiu quando as coisas ficaram difíceis. Mas ele e tu herdaste essa força. Estás apenas assustado agora. Está tudo bem. Eu também estou assustada. Mas não vou embora. Alia, não. Ouve-me. Passei a minha vida toda a fugir das coisas difíceis, do confronto, do risco, de tudo o que pudesse magoar. E sabes uma coisa? Acabei sozinha e exausta e mal a sobreviver. Ela virou-se para ele de frente. Já não quero sobreviver. Quero viver. E viver significa ficar mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil. Por quê? A voz dele falhou. Por que farias isso por mim? Porque te amo.
As palavras pairaram no ar. Ela não tinha planeado dizê-las, nem as tinha admitido totalmente a si própria. Mas lá estavam elas, verdadeiras e aterrorizantes e inegáveis. Ethan olhou para ela fixamente. Tu amas-me? Sim, amo-te. E sei que é demasiado cedo, e sei que ainda estamos a perceber isto, mas é verdade. Por isso fico. Vais ter de me aturar. Ele puxou-a para um abraço apertado. Eu também te amo, sussurrou ele contra o cabelo dela. Tenho tentado não o dizer, tentado não ir depressa demais, mas amo-te, tanto que me assusta. Eles abraçaram-se no celeiro empoeirado, rodeados de livros e teias de aranha e dos fantasmas de dias melhores. E de alguma forma, naquele momento, tudo parecia possível de novo. O processo arrastou-se por semanas. Depoimentos, documentos, honorários de advogados que faziam o estômago de Alia revirar, embora Ethan lhe garantisse que era gerível. Margaret não mostrava sinais de recuar. Contratou investigadores para escavar o passado de Alia. Não encontraram nada de criminoso, porque não havia nada para encontrar, mas deturparam tudo. Fizeram a morte da mãe por cancro parecer suspeita. Fizeram a frequência universitária do Samuel parecer um esquema. Era exaustivo, enlouquecedor, mas também aproximou a Alia e Ethan. Tornaram-se uma equipa, enfrentando tudo juntos. A vila aqueceu lentamente de novo. Donna defendeu Alia publicamente, dizendo que quem acreditasse em mexericos em vez de bom caráter podia comer noutro sítio. Outros clientes habituais seguiram o exemplo. A tasca tornou-se uma espécie de santuário. E então, 6 semanas depois de terem deixado o solar, Samuel veio visitar. Alia foi buscá-lo à estação de autocarros, com o coração cheio. Quando o viu, alto, confiante, a sorrir, quase chorou. Vê só tu, disse ela, abraçando-o com força. Estás bem. Tu também, feliz. Diferente. Ela levou-o de carro até a propriedade, apontando Marcos. A tasca onde trabalhava. A drogaria que cheirava sempre a serradura. A pequena biblioteca que ficava aberta até tarde às quintas-feiras. É calmo, observou Samuel. Sim. Demorou um pouco a habituar-me. Na casa de hóspedes, mostrou-lhe o local. Ele acenou com a cabeça em aprovação ao pequeno espaço. Isto é bom, Lia. Muito bom. Obrigada. É casa. Naquela noite, jantaram na casa principal. Os 3. Ethan cozinhou, mal, e eles riram-se das suas tentativas de comida gourmet que se transformaram em versões caras de refeições de cantina. Samuel e Ethan falaram sobre engenharia e construção, sobre códigos de construção e materiais sustentáveis. Alia observava-os a criar laços, com o peito quente de satisfação. Depois do jantar, Samuel puxou Alia para um lado. Ele faz-te bem, disse Samuel. Sim? Sim. Sorris mais. Pareces sólida, como se tivesses encontrado o teu lugar. Encontrei. É assustador e incerto, mas é meu. Isso é tudo o que importa. Ele abraçou-a. Tenho orgulho em ti. Eu também tenho orgulho em ti. Vê-nos todos crescidos e funcionais. A mãe ficaria impressionada. Ela ficaria mesmo. Naquela noite, Samuel dormiu no sofá da casa de hóspedes. Alia deitou-se na cama, ouvindo o roncar suave dele através da parede, e sentiu uma paz que não conhecia há anos. O irmão estava seguro. Tinha um trabalho de que gostava. Tinha um homem que a amava. As coisas não eram perfeitas. O processo ainda pairava. A raiva de Margaret ainda envenenava tudo o que tocava. O dinheiro era escasso e o futuro era incerto. Mas, pela primeira vez na sua vida, a Alia não estava apenas a sobreviver. Estava a construir algo real. A viragem chegou 2 meses depois de terem deixado o solar. O advogado de Ethan ligou com notícias. Margaret tinha desistido do processo, sem explicação. Apenas tinha arquivado a documentação a retirar todas as alegações. O que é que isto significa? Perguntou a Alia. Ethan olhou para o telemóvel incrédulo. Significa que acabou. As contas serão descongeladas. O fundo fiduciário está seguro. Estamos livres. Mas por quê? Por que é que ela desistiria? Não sei. Talvez os advogados dela lhe tenham dito que ela perderia. Talvez se tenha cansado de lutar. Ele pousou o telefone. Ou talvez tenha finalmente percebido que me estava a afastar para sempre. Ficaram em silêncio atônito. Então, o telemóvel de Alia tocou. Número desconhecido. Alô? Menina Brooks? É Margaret Verrier.
O sangue de Alia gelou-lhe nas veias. Senhora Verrier. A cabeça de Ethan levantou-se num sobressalto. Ligo para pedir desculpa. Margaret prosseguiu. Pelo processo. Pelos investigadores, por tudo. Deixei a minha raiva controlar-me e isso foi errado. Por que me está a dizer isto? Porque merece ouvir. E porque quero ver o meu filho. Não na mansão. Num lugar neutro. Quero tentar reparar o que estraguei. A voz dela tremia. Se ele me deixar. Alia olhou para Ethan. Ele observava-a com uma atenção intensa. Vou perguntar-lhe, disse ela, com cautela. Mas, senhora Verrier, se o magoar de novo, se tentar controlá-lo ou manipulá-lo, não serei tão indulgente da próxima vez. Compreendo. Obrigada, menina Brooks. Depois de desligar, Alia relatou a conversa. Ethan ouviu sem interromper. O que achas? Perguntou ele quando ela terminou. Acho que as pessoas podem mudar, se o quiserem o suficiente. A questão é se ela realmente quer. E se não quiser? Se isto for mais uma manipulação, então afastamo-nos. Juntos. Construímos algo bom aqui. Ela não nos pode tirar isso. Ele estendeu a mão para a dela. Vens comigo se eu a encontrar. Claro. O que quer que precises. Encontraram Margaret num café a meio caminho entre a vila e a cidade. Um terreno neutro, público, seguro. Ela parecia mais velha, mais pequena de alguma forma. Aquele ar impecável ainda lá estava, mas por baixo, Alia conseguia ver o cansaço. Obrigada por terem vindo, Margaret disse enquanto se sentavam. Retiraste o processo. Ethan disse sem rodeios. Sim. Foi uma ação vingativa e sem sentido. O meu advogado disse que eu perderia, e percebi que já tinha perdido algo mais importante. Ela cruzou as mãos na mesa. Perdi-te. Então isto é sobre reconquistar-me? Não. Isto é sobre admitir que estava errada. Ela olhou para Alia. Tu tinhas razão. Sobre o teu pai me evitar. Sobre eu tentar controlar tudo. Passei 2 meses a pensar no que disseste. Em como transformei a nossa casa numa prisão. Senhora Verrier, por favor, deixe-me acabar. Ela respirou fundo com dificuldade. O seu pai amava-me, à maneira dele, mas nunca lhe facilitei a tarefa de o demonstrar. Estava tão focada no estatuto, na aparência, em manter o controlo, que me esqueci de simplesmente viver, de ser feliz. As lágrimas encheram-lhe os olhos. Não quero cometer o mesmo erro contigo, Ethan. Não te quero perder completamente. O maxilar de Ethan estava tenso. O que queres de mim? Nada. Só quero uma oportunidade para te conhecer. O teu verdadeiro eu, não o filho que tentei moldar. E quero pedir desculpa pela forma como tratei a menina Brooks, Alia. Tinhas razão sobre ela. É notável. A garganta de Alia apertou. Não posso prometer ser perfeita. Margaret continuou. Os velhos hábitos custam a morrer, mas estou a tentar. Estou a ir a um terapeuta, a trabalhar em mim mesma, e espero que, eventualmente, me deixes fazer parte da tua vida. Não a controlar. Apenas presente. O silêncio prolongou-se. Ethan olhava para a mesa, a sua expressão ilegível. Finalmente ele disse, preciso de tempo. Não posso simplesmente perdoar e esquecer. Compreendo. Mas estou disposto a tentar. Devagar. Nos meus termos. Isso é mais do que mereço. Obrigada. Conversaram durante mais 1 hora. Com cautela no início, depois com crescente facilidade. Margaret perguntou sobre a propriedade, a renovação, os planos de Ethan. Ela ouvia sem julgamento, sem tentar redirecionar. Quando partiram, Alia sentiu-se cautelosamente esperançosa. Isso correu melhor do que o esperado, disse ela no carro. Sim, ainda não tenho a certeza se confio. Não precisas de confiar ainda. Vê o que acontece. Ele apertou-lhe a mão. O que faria sem ti? Felizmente não tens de descobrir. A primavera deu lugar ao verão. A renovação progrediu devagar, mas de forma constante. Ethan contratou empreiteiros locais e aprendeu com eles. A casa começou a ganhar forma. Acolhedora, convidativa, um verdadeiro lar. Alia foi promovida no snack bar a gerente de turno. Isso trouxe um aumento e mais responsabilidade. Ela poupava cada euro extra, criando uma almofada para emergências. Samuel terminou o semestre com distinção. Decidiu transferir-se para uma universidade no outono. Alia e Ethan prometeram ajudar com as propinas. Não precisam, Samuel protestou. Nós queremos, Alia insistiu. És família. É isso que a família faz. Margaret visitava 1 vez por mês. Sempre respeitosa, sempre cuidadosa.
Ela e Ethan estavam a reconstruir a confiança, uma conversa de cada vez. Não era perfeito, mas era um progresso. Numa noite de finais de junho, Ethan pediu a Alia para dar um passeio com ele. Seguiram o caminho pela mata até a uma pequena clareira onde ele andava a trabalhar. No centro, erguia-se um coreto, recém-construído, com a pintura branca a brilhar ao pôr do sol. Fizeste isto? A Alia respirou, sem fôlego. Com muita ajuda. Mas sim, queria construir algo bonito, algo permanente. Ele guiou-a para dentro. Foi aqui que o meu pai pediu a minha mãe em casamento. Antes de tudo se complicar. Ele disse-me uma vez que foi o momento mais feliz da vida dele. É perfeito. Fico feliz que penses assim, porque tenho algo para te perguntar. Ele virou-se para ela, pegando nas duas mãos dela. Alia Brooks, entraste na minha vida como uma tempestade. Desafiaste-me, mudaste-me, mostraste-me o que significa viver de verdade. Estiveste ao meu lado através de dramas familiares, processos e mexericos de vila. Fizeste-me acreditar em possibilidades que eu já tinha parado de sonhar. O coração dela começou a acelerar. Sei que não faz assim tanto tempo. Sei que ainda estamos a descobrir coisas. Mas também sei que quero passar o resto da minha vida a descobrir coisas contigo. Ele ajoelhou-se, tirando uma pequena caixa do bolso. Queres casar comigo? As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. Sim, meu Deus, sim. Ele deslizou o anel no dedo dela. Simples, elegante, perfeito. Depois levantou-se e beijou-a enquanto o sol se punha atrás deles, pintando o céu em tons de dourado e rosa. Quando finalmente se separaram, ambos riam e choravam ao mesmo tempo. Eu amo-te, disse ele. Eu também te amo. Muito. Ficaram no coreto abraçados enquanto a noite caía sobre eles. Há 6 meses, Alia entrara pelos portões da mansão desesperada por um emprego. Era uma ninguém, nada, apenas uma rapariga a tentar sobreviver. Agora, era alguém que encontrara o seu lugar, que lutara pelo amor e vencera, que construíra uma vida nos seus próprios termos, não uma noiva enganada, não um casamento arranjado, apenas uma mulher que arriscara e descobrira que, por vezes, os saltos mais loucos levam aos pousos mais suaves. O casamento foi pequeno. Apenas amigos próximos e família no coreto recém-acabado. Samuel foi o padrinho de casamento. Marie e os funcionários da mansão compareceram, radiantes de orgulho. Até Donna fechou o snack bar por um dia para celebrar. Margaret sentou-se na primeira fila, com as lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto, enquanto via o filho casar com a mulher que o salvara de uma vida de obrigações. Alia vestia um simples vestido branco, sem grife de designer, sem cauda elaborada. Apenas linhas limpas e beleza honesta. Enquanto caminhava pelo corredor, Samuel ao seu lado, no lugar do pai que nunca conhecera, ela pensou na mãe. Esperava que estivesse a ver de alguma forma. Esperava que estivesse orgulhosa. A cerimônia foi breve. Os votos que eles próprios escreveram. Prometo desafiar-te quando estiveres errada e apoiar-te quando estiveres certa, Alia disse. Prometo construir uma vida contigo que honre tanto o nosso passado como o nosso futuro. Prometo amar-te não apesar das nossas diferenças, mas por causa delas. Prometo ver-te, realmente ver-te todos os dias. Ethan respondeu. Prometo ser digno da oportunidade que me deste. Prometo escolher-te sempre, aconteça o que acontecer. E prometo passar a minha vida a garantir que nunca te arrependas de teres dito sim. Selaram as suas promessas com um beijo enquanto os amigos e a família aplaudiam. Na recepção, realizada na quinta transformada com luzes e flores, dançaram ao som de uma banda local. Comeram comida preparada por Carlos e Linda. Riram, celebraram e absorveram a alegria do momento. Mais tarde, enquanto a festa acalmava, Margaret aproximou-se de Alia. Posso falar contigo, né? Perguntou ela. Saíram para o ar fresco da noite. Queria agradecer-te, Margaret disse, por me teres dado uma segunda oportunidade, por me teres ajudado a ver no que me tinha tornado. Fizeste isso sozinha. Eu apenas disse a verdade. Uma verdade que eu precisava de ouvir. Margaret sorriu. Um sorriso verdadeiro desta vez, caloroso e genuíno. O meu filho tem sorte em ter-te, mas acho que vocês têm sorte em ter um ao outro. Eu também acho. E espero que talvez possamos tornar-nos família. Família de verdade. Não apenas pelo casamento, mas por escolha. Alia olhou-a. Há 6 meses,
Esta mulher tinha sido sua inimiga. Agora estava a tentar, genuinamente a tentar ser melhor. Eu gostaria, Alia disse. Não será fácil. Somos pessoas muito diferentes. As melhores famílias geralmente são. Margaret estendeu a mão. Aos novos começos? Alia apertou-a. Aos novos começos. Ficaram juntas a observar a festa pelas janelas da quinta. Lá dentro, Ethan ria com Samuel, as suas cabeças próximas por causa de alguma piada. Ele parece feliz, Margaret disse suavemente. Ele está. Obrigada por isso. Por fazeres o meu filho feliz. Ele também me faz feliz. É assim que deve funcionar. Margaret assentiu. Estou a começar a compreender isso. Finalmente. Epílogo. 1 ano. Depois. A Alia estava na cozinha da casa principal, agora totalmente renovada e cheia de calor. Estava a preparar o pequeno almoço. Ovos e torradas. Nada de especial. Enquanto Ethan estava sentado à mesa a rever plantas. A sua pequena empresa de construção tinha prosperado. 3 projetos de habitação acessível em andamento. Um centro comunitário agendado para lançar a primeira pedra no próximo mês. Ele estava a construir coisas que importavam, e a alegria nele era inegável. A Alia tinha deixado o snack bar para gerir a parte comercial da empresa dele. Afinal, anos a gerir contas e orçamentos tinham-na tornado excelente em planeamento financeiro. Samuel estava a prosperar na universidade. Visitava-os de poucas em poucas semanas, trazendo amigos, histórias e risadas. Margaret vinha jantar uma vez por mês. Ela e Alia tinham desenvolvido uma amizade improvável, construída na honestidade e no respeito mútuo. A vida não era perfeita. Ainda havia dias difíceis, ainda havia lutas, mas eles enfrentavam-nas juntos. O telemóvel de Alia vibrou. Uma mensagem de Samuel. Adivinhem? Consegui um estágio, numa grande empresa de engenharia. Começa este verão. Ela mostrou a Ethan, que sorriu. Isso é fantástico. Devíamos celebrar. Jantar no próximo fim de semana? Perfeito. Ela pôs o pequeno almoço na mesa e sentou-se em frente a ele. A luz da manhã entrava pelas janelas. Lá fora, os pássaros cantavam nas árvores que tinham plantado juntos. Feliz? Ethan perguntou, estendendo a mão para a dela. Incrivelmente. Nenhum arrependimento? Nenhum. Ele levantou a mão dela e beijou-a. Bom, porque estás presa a mim para sempre. Esse era mais ou menos o objetivo do casamento. Comeram em silêncio confortável, planeando o dia, a semana, a vida deles. E Alia pensou naquela manhã há 1 ano, quando entrara pelos portões da mansão, desesperada e assustada, em como tinha sido confundida com alguém que não era, em como aquele erro a levara até ali, até esta cozinha, este homem, esta vida. Por vezes, a porta errada abre-se exatamente na hora certa. Por vezes, perder-se é como se encontra o caminho de casa. E por vezes o amor surge nos lugares mais inesperados, disfarçado de confusão, envolvido em caos, oferecido por um estranho que te vê quando mais ninguém vê. Ela tinha vindo a esta mansão à procura de um emprego. Encontrara muito mais. Não um casamento arranjado ou um final de conto de fadas, apenas amor verdadeiro, dificilmente conquistado, honestamente merecido, livremente dado, e no final, isso valia mais do que qualquer fortuna.